Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre todos os recursos aí linkados ao universo digital. É um prazer ter vocês comigo mais uma vez, ter a tua audiência, e hoje nós estamos aqui diante de um cenário extremamente desafiador, ainda de recuperação, ainda de muita mobilização, porque nós acabamos de passar pela maior catástrofe climática aqui no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul. Você que está me acompanhando, muito provavelmente está acompanhando, está vendo tudo isso que aconteceu, ouviu. Muitos de vocês têm certeza que passaram, né, diretamente por isso. E hoje nós, em função de tudo isso, nós vamos fazer um episódio especial, trazendo um tema para empresas, para empresários, para vocês que nos acompanham, que sofreram com isso, direta ou indiretamente, estão passando por esse momento agora de recolocação no mercado, de reestruturação, de voltar aí a trabalhar, a operar e a trazer as suas atividades empresariais. Então eu estou hoje aqui com dois especialistas no assunto finanças, né, e gestão empresarial, e logo depois da vinheta eu apresento os meus convidados e a gente começa a construir essa conversa. Show de bola! Hoje eu estou aqui então com o Jonas e com o Thiago, os dois aí sócios fundadores, né, e quem toca aí, quem está à frente, quem faz acontecer lá no Seja um Holder. Eu queria de antemão então deixar vocês se apresentarem, né, pessoalmente aí, como vocês são, o que vocês fazem, profissão e tudo mais, e depois a gente já emendar aí um pouquinho contando então sobre a trajetória do Seja um Holder, como que vocês começaram esse projeto que está muito bacana. A gente vê muitas pessoas aqui da nossa volta falando sobre, sendo clientes de vocês, né, também. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre o Seja um Holder, como surgiu, qual que é o escopo de negócio de vocês, como vocês fazem tudo lá hoje. Então, fiquem à vontade de deixar o Jonas aí por ordem alfabética, deixar o Jonas começar. Bom, então, perfeito. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com essa audiência aí. E vamos falar um pouquinho, tentar auxiliar as pessoas aí nessa reestruturação após essa tragédia que infelizmente assolou o nosso vale. Bom, meu nome é Jonas, então eu tenho 33 anos. Eu já sou empresário há mais de 10 anos e também temos o Seja um Holder agora, né? Que dá para se considerar então que nós somos investidores, na verdade, há 4 anos, né? Antes a gente já trabalhava com questões de investimentos, enfim, mas a gente se considera investidor, na verdade, quando a gente entra em renda variável e aprende mesmo, de fato, o que fazer com capital, né? Legal. Antes a gente só guardava, a gente era mais poupador do que investidor. Exato. Então, sou formado em administração pela Univates também. Para mim, tanto o empreendedorismo, né, ter empresas e também investimentos é uma paixão. Legal. Né? A paixão pelos investimentos eu descobri, a gente sempre diz, né, todo investidor, a maior arrependimento é ter começado tarde. Né? A gente queria ter começado mais cedo. Mas então me descobri investidor e me descobri essa paixão pelos investimentos há mais ou menos 6 anos ali, que foi quando eu comecei essa trajetória de estudos, né? Tenho também hoje uma mecânica, então, que trabalha mecânica automotiva, que trabalha no setor de serviço aqui em Estrela também. Já tive restaurante também. Olha aí. Já tive uma cafeteria que eu também vendi ali bem na época da pandemia, né? De outra crise que também assolou aí, mas aí o mundo inteiro. Temos também o Seja um Holder e temos outros projetos também, né? A gente tem um projeto aqui hoje que trabalha com a criação de criptomoedas, né, de uma criptomoeda voltada a crédito de carbono, que o Thiago está muito mais à frente que eu, também é meu sócio nesse projeto. Caramba, que massa. Né? E tenho também mais uma empresa que hoje que é voltada a licitações para projetos culturais, né? Via lei de incentivo à cultura, então lei também de incentivo ao esporte, então trabalho com várias frentes aí, porque é algo que, como eu falei, o empreendedorismo, enfim, criar empresas e desenvolver pessoas e projetos é algo que eu amo mesmo de paixão. Pô, que legal. Então, pessoal, obrigado, Doug, aí pelo convite, né? A gente sempre gosta de compartilhar conteúdo, isso é muito importante. A gente entende que no momento que a gente está compartilhando esse conteúdo, a gente acaba vivenciando e aprendendo muito mais. Então, isso nos ajuda também. Então, meu nome é Thiago, sou formado em engenharia, também tenho 33 anos, sou um pouquinho mais velho que o Jonas, já vou fazer aniversário em junho. Visível, né? Olha aí. Acho que não, mas começou. O pessoal pode até comentar aí depois. Minha esposa disse que sim. É o que importa. Exato. Então, a esposa e a mãe, né? A esposa e a mãe, exato. Boa. E aí, eu gosto muito também de desenvolver novos negócios, então me descobri em relação a isso. Acho que poder conversar sobre outros negócios, ajudar outros empreendedores, isso é o que eu sempre comento, isso nos treina dentro do nosso próprio negócio. Né? Então, quando eu estou conversando com o Doug, vendo as dificuldades dele, vendo o que daqui a um pouco eu posso contribuir, isso está treinando a minha criatividade dentro do meu próprio negócio. Então, acho que isso é muito importante. E assim como nos investimentos, a gente acaba diversificando
trabalhando dentro dos negócios. Então a gente entende também que às vezes tu ter só um negócio é um pouco mais complicado, né? Então tu tem que ter o perfil de querer ter mais negócios e poder diversificar tuas receitas e setores. Então comecei empreendendo também faz em torno de 7, 8 anos na parte mais de energia. Então, por ser formado em engenharia elétrica, eu trabalho ainda com projetos elétricos, com energia solar, pontos de recarga para veículo elétrico. Então, a energia é algo que eu gosto muito, né? E aí depois, a gente como empreendedores, a gente viu a necessidade de ter que começar a investir. Né? Eu acho que não é só a necessidade do empreendedor, mas a realidade de muitas pessoas que lá na frente a gente vai querer manter nosso padrão de vida, a gente vai querer ter uma liberdade maior de tempo, a gente vai querer ter essa liberdade financeira e ali a gente viu que precisava investir. E aí quando a gente começou a investir praticamente junto, a gente viu o quanto isso nos mudou também. A gente se tornou empreendedores melhores, a gente começou a avaliar outras empresas de portes maiores e trazendo isso para o nosso próprio negócio. Então isso foi muito importante e aí a gente resolveu compartilhar isso através do Seja Holder. Então o que ativou uma mudança em nós e nos nossos negócios, a gente viu que a gente poderia compartilhar isso com outras pessoas. E aí foi que a gente também entrou com o projeto do Seja Holder. Então, alguns outros negócios aí em comum o Jonas já falou, né? E eu acho que é importante isso. A gente está sempre ativando novos negócios, aí, economia, e diretamente a gente vai estar impactando outras pessoas, né? Então, isso acaba sendo muito importante. Acho que isso é um objetivo comum, tanto meu quanto do Jonas, né? De desenvolver novos negócios e impactar outras pessoas. Pô, que maravilha, que maravilha. Assim, do que eu conheço do mercado, né, desse mundo de investimentos e tudo mais, acompanho um pouco, assim, também estudei lá atrás sobre isso, fiz alguns cursos também, acho que muito voltado depois também do digital, porque o digital trouxe muitas consciência em relação a isso, né, daí tem esses big players aí, tipo Thiago Niro, né, a galera do Primo lá, o cara que eu acompanho desde o início da jornada lá também é o Bruno Perini, e a Nath também, né, do Me Poupe, desde o início lá da trajetória. Enfim, tem vários outros players aí grandes do mercado. Eu acompanhei um pouquinho desse universo lá atrás. Hoje até confesso, estou mais afastado. Mas assim, legalmente, porque eu vou perguntando, vocês vão me corrigindo aí, tá? Então, do que eu acompanhei, eu sei que existem vários perfis de investidores, assim, né? De pessoas, comportamental. A parte de investimento lida muito com o perfil comportamental, com a questão de cabeça e tudo mais. E o holder, do que eu conheço, é aquele cara que ele compra as ações, no caso, né? A empresa investe em ações e ele segura por mais tempo. É o cara que tem aquela mentalidade de longo prazo. Tô certo disso? Foi por isso que surgiu o nome? Ou tem algum outro motivo? Não, perfeito. É exatamente isso, né? Dentro da nossa estratégia de investimento, a gente trabalha justamente com essa ideia de aposentadoria. De a gente conseguir se aposentar mais cedo, se aposentar com um patrimônio bem considerável, com uma renda passiva que consiga a gente manter nosso padrão de vida. Porque qual a realidade hoje do brasileiro? O brasileiro trabalha a vida inteira e na hora de se aposentar, ele tem que baixar seu padrão de vida, porque o que ele vai receber do governo é muito menos do que ele está acostumado. Então, tanto que hoje você vai pegar pesquisas, 1% dos aposentados no Brasil são independentes financeiramente. 1%. O restante ou tem que continuar trabalhando, ou precisa de auxílio de parentes. E a gente está falando aqui do auxílio de parentes não para viver no luxo, para poder comer, gente. Sim, tipo de sobrevivência, no caso. Sobrevivência, entendeu? Então, vendo essa realidade e a gente estando dentro disso e vivenciando isso no dia a dia, dentro do mundo dos investimentos, a gente percebe o quanto a gente tem uma trajetória grande. Então, como tem vários players, né? Muitas vezes a gente acha por estar dentro, o mercado pode estar saturado. Não. Tem muita gente que a gente pode impactar ainda, porque o brasileiro ele ainda tem essa veia do imediatismo, né, de querer os resultados na hora. E aí entra essa questão do fazer o trade, né, de comprar e vender. Só que outras pesquisas também dizem que quem trabalha com day trade ou faz esse tipo de coisa, é 3% da população que trabalha com isso ganha dinheiro. O restante opera no prejuízo. Então, a gente criou o holder e justamente usou o nome holder para cada vez mais conseguir marcar na cabeça das pessoas que investimento é para o longo prazo. O que vai te trazer capital no início é o teu trabalho. Por isso a gente diversifica entre mais fontes de renda, né, e busca cada vez crescer mais como pessoas e como empreendedores. Mas os investimentos são para multiplicar o seu capital. E por isso que o teu investimento ele tem que ser algo extremamente pensado, né? Mas que é algo que não tome o teu tempo no dia a dia. Então, por exemplo, hoje quando a gente vai fazer uma análise de uma empresa, é uma análise extremamente minuciosa no início. Mas no momento que a gente comprou essa empresa,
né, e montou nossa carteira de investimento, eu levo acho que 2 minutos por mês para fazer meu aporte. Porque dentro também do Certain Holder nós temos uma planilha de rebalanceamento que a gente chama, que depois da carteira montada, a planilha vai te dizer o que comprar. Então aquela análise inicial realmente é minuciosa e você tem que saber como analisar os números da empresa. Só que após isso estar feito, a gente não pode mais ficar perdendo tempo diariamente com os investimentos. Eles são para te trazer tranquilidade e não para te dar mais trabalho. Sim. E acho que complementando um pouco, essa questão do perfil, ela é muito importante. É tu entender realmente qual o teu perfil, qual a tua propensão ao risco, para saber ali qual tipo tu vai de empresa, ou enfim, qual classe de ativo tu vai investir. Então essa questão de perfil, ela é muito importante, como tu trouxe. O comportamento da pessoa é o que mais pega. Né? Então, se tu não tiver uma boa mentalidade para isso, tu não ficar tranquilo, como o Jonas comentou, nos investimentos, tu vai acabar tendo prejuízo. Né? Então, no momento que tu começa a investir, é importante tu entender esse teu perfil, né, de investidor. E aí vai ter ali um moderado, um agressivo, um mais conservador, e aí a gente vem trazendo muito essa parte comportamental para também dentro dos investimentos. Porque se a gente for pegar ali investimentos, digamos, essa classificação de perfil de investidor mais tradicional, ela vai trabalhar nisso e vai trabalhar com alguns questionamentos. Mas a gente viu justamente que o comportamento ele afeta muito, e aí a gente tem pessoas que se comportam de diferentes formas. Então entender também essa questão comportamental, ela é muito importante nos investimentos, porque a gente só vai ter ali realmente prejuízo quando a gente se desfazer de um ativo, de uma ação, né? E às vezes o mercado, quando se entra em renda variável, ele vai estar oscilando demais. Então, se tu não conseguir ter um nível de comportamento que tu fique tranquilo vendo aquela oscilação, tu vai acabar perdendo dinheiro, né? Então, isso acaba sendo muito importante. E por a gente ter essa metodologia, né, esse investimento de longo prazo, no longo prazo, as ações de boas empresas, de bons ativos que a gente escolhe, elas sempre vão se valorizar. Então, se tu olha ali num cenário de curto prazo, de meses, de dias, oscila demais. Mas se tu olhar em anos, 5, 10, 15, 20 anos, só sobe. É o que a gente fala, né? A bolsa, ela sobe caindo. Então, vai ter momentos que ela vai cair, mas no longo prazo, tu vai ter bons retornos. Então, é importante a pessoa se conhecer, ter o conhecimento, a base de como analisar os melhores investimentos, mas se conhecer também dentro do seu perfil para escolher os melhores ativos. E teve também uma questão, né? Historicamente se criou muitas narrativas aqui no Brasil, principalmente, sobre essa questão de renda variável, né? O medo da renda variável, né? Que renda variável é extremamente arriscado. Mas não, né? Por que se criou essa narrativa ao longo do tempo? Tem duas coisas que eu sempre falo aqui, que o Brasil é exemplo pro mundo no nosso sistema bancário. Uhum. Os nossos bancos são fantásticos. Eles sabem ganhar dinheiro. Eles sabem fazer dinheiro. Então, durante anos, obviamente, pro banco, ele não quer que você entre em renda variável, que você invista diretamente. Ele quer o seu dinheiro no banco, porque o banco consegue rentabilizar o seu capital muito mais. Então, você pega dinheiro e deixa lá no banco, numa poupança da vida, o banco pega esse dinheiro e faz ele render muito mais do que ele está te pagando. Então, os bancos aqui no Brasil são, sim, alguns dos responsáveis por criar essa narrativa de que renda variável é arriscado, que o mais seguro é deixar na poupança e ponto final. Porque é o que eles queriam ao longo do tempo. E volto a dizer, o sistema bancário brasileiro é invejável. Tanto se for pegar peguem os últimos 30 anos que seja, quantos bancos de fora tentaram entrar no Brasil e quantos conseguiram? Porque o sistema bancário aqui é extremamente fechado. E claro, a gente também teve uma época na qual a renda fixa e a poupança pagava bem. Né? Hoje em dia essa realidade já mudou, de 10 a 15 anos para cá essa realidade mudou completamente. Então nós tivemos essa época. Então se for falar com essas pessoas mais antigas, que obviamente é quem nos ensinou tudo que a gente sabe hoje, né? Tem essa narrativa de que a renda variável é extremamente arriscado. Porém a gente sempre faz o questionamento aqui, se eu for comprar ações, e pelo amor de Deus não é nenhum tipo de recomendação, mas sempre fala, se eu for comprar as ações de uma instituição, de uma empresa, a segurança por trás é dessa empresa. Por exemplo, comprei ações do Itaú. A segurança por trás é o Itaú. Né? Eu vou perder todo o meu capital se o Itaú quebrar. Então é esse pensamento que a gente tem que ter. E aí dentro do nível de risco, que a gente sempre fala que as pessoas têm que saber seu nível de risco, não é necessariamente só em classes de ativo. Porque eu sou conservador, eu vou ficar só em renda fixa. Não, não é isso. É dentro da renda variável, dentro das ações, que tipo de empresas eu vou investir.
né? São ações mais seguras, como por exemplo eu dei agora o setor bancário, que são bancos, o setor de energia, enfim, que são empresas mais seguras, empresas maiores que já são conhecidas, ou são empresas menores que estão em crescimento? Ambas carregam riscos totalmente diferentes. Então é importante no momento da montagem de carteira entender também isso para dentro de cada classe de ativo, qual o tipo de empresas que eu vou investir, ou em fundos imobiliários, qual o tipo de fundos imobiliários que eu vou investir, porque ali vai estar realmente o risco, né? Não somente na classe de ativo em si. Interessante, muito interessante. Deixa eu aproveitar esse momento para a gente fazer também um disclaimer aí para a galera que está nos assistindo. Hoje, o nosso assunto ele vai ser um pouco mais voltado pela essa questão que a gente está passando. Então, a gente vai tentar trazer uma narrativa, uma construção mais em cima aí, depois, né, desse contexto todo, mais para empresas. Então, o que eu quero dizer é, a gente não vai entrar aqui em explicar o que é renda passiva, o que é renda ativa, né, o que é, por exemplo, setor, perfil de risco, que são conteúdos extremamente úteis, relevantes, mas que depois você encontra lá no canal do Seja um Holder, né, tanto no Instagram quanto nos podcasts do Seja um Holder também. Então, esses pormenores a gente não vai trazer aqui hoje para vocês, que daqui a pouco eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo aqui que já são investidores, que já manjam de tudo isso que a gente está falando. E sei que também vai ter pessoas que ainda não conhecem esse universo, não vivem isso essa realidade. Então a gente não vai trazer aqui hoje, porque esse não é o intuito principal desse episódio em si. Que em algum outro momento, daqui a pouco, a gente pode até trazer mais detalhado. Mas vocês encontram tudo isso lá no canal, né, nas mídias então do Seja um Holder, no conteúdo deles. Fiquem à vontade depois para consumir e aprender um pouquinho mais sobre esse universo. Então, aproveitando esse gancho, eu queria já construir com vocês aí em relação a esse cenário, né, em relação a essa... não tem outra palavra, mas ao cenário que a gente está vivendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, no nosso vale principalmente, em relação às enchentes que aconteceram, as cheias que teve empresas que ficaram aí 10, 15 dias paradas, tem empresas que ainda não voltaram. Hoje é dia 31 de maio, a enchente aconteceu foi na virada, né, de abril para maio, né? 29 e 30 já começou a subir, e daí no dia 1º ali, que foi na 1º de maio, que foi o dia do trabalhador, que era feriado, foi o boom, onde foi lá em cima. Então nós já estamos aí há 30 dias, mais de 30 dias nessa função, né? Aqui a região, aqui na frente, sempre falo, né, para quem me acompanha nos stories também, aqui a nossa região aqui na frente ainda está devastada, vários comércios não voltaram, algumas empresas maiores também não voltaram, tem toda essa função de locomoção aqui entre as cidades, né, de pontes que caíram, que está muito complicado, a questão logística. A gente ainda aqui também está sofrendo com a questão da região metropolitana, que ainda tem água, e muitas entregas, muitas coisas não estão acontecendo aqui para nossa região. Então o cenário é de caos, né, de totalmente caos, assim, em relação a isso. E muito em função disso, eu quis, né, manter essa conversa, trazer essa conversa com vocês, e quero deixar vocês falarem a respeito disso, sobre, assim, num cenário desse, qual que é a primeira coisa, assim, porque, beleza, eu sei que tem empresas que já tinham caixa, eu sei que tem empresas que tinham, né, daqui a pouco seguro, e tem muitas empresas que não, porque essa pegou muita gente desprevenida, pessoas que nunca se imaginaram numa situação de enchente, né, e de ficar parado, pegou a água ou não conseguiu voltar por falta de energia, por falta de outras coisas. Então, nesse cenário, nessa realidade atual agora, quem está voltando, quais são as primeiras medidas que esse empresário, que essa empresa, que essa pessoa pode tomar? E aí é óbvio que uma empresa com 200, 300 mil funcionários vai ter uma medida, né? E uma empresa com 5, 10, 15 funcionários vai ter coisas diferentes. Mas, assim, no geral, como que a gente pode construir, qual que é a primeira mentalidade que a gente poderia pensar a partir disso? E só antes, aproveitando mais um gancho, se vocês ouvirem aí efeitos sonoros como esse que está acontecendo agora, é porque aqui o nosso prédio foi duramente afetado pelas cheias, então as salas térreas aqui do prédio ainda estão sofrendo a parte de manutenção, de reforma, de troca de vidro, gesso e tudo mais. Então, isso é inevitável, está acontecendo. Então, ao longo do episódio, vocês podem ouvir alguns barulhos de furadeira, de marteladas, mas é por toda essa situação. E assim, é uma situação onde todo mundo está se ajudando, tentando pegar junto. Então, só para deixar esse aviso aí para vocês, tá bom? Agora com vocês. Eu acho que a gente, também por ter negócios, acabou de uma forma ou outra sendo afetado. Eu acho que é uma situação totalmente atípica e que isso faz com que a gente tenha que agir de uma forma rápida, né? Então, o primeiro ponto é que nem tu comentaste, uma questão de mentalidade, né? Então, ele é um cenário de muita dificuldade, onde a gente tem que trabalhar nossa mente para pensar nas soluções, né? Então, a gente tem que ver ali quais são os nossos prejuízos, enfim, mas não dá para a gente focar nisso, porque senão acaba perdendo tempo, digamos assim. Então, a gente tem que ter uma certa agilidade.
como eu vejo, né, isso e como a gente agiu dentro dos nossos negócios, é um momento de sobrevivência num primeiro momento, né? Então é tu fazer um levantamento do que aconteceu, de que forma tu foi afetado ou não. Colaboradores, muito importante, né, nesse momento, entender quem foi afetado, quem não foi, ter essa empatia de ver qual a necessidade deles, o que precisa, o que não precisa, porque ao mesmo tempo que a empresa ela tem que continuar, né, a rodar, a gente tem que entender como é que essas pessoas elas estão, né? Então a gente teve colaboradores que foram afetados, que estavam em abrigos, então nesse momento é sobrevivência, né? Então manter ali a sobrevivência dessas pessoas, ter as necessidades básicas atendidas é muito importante. Então os primeiros dias a gente se concentrou muito nisso, né? E aí, depois disso, aí é importante ver de que forma que tu pode retomar, né? Se tu vai retomar de uma forma mais reduzida ou não, entender quais são os pontos onde tu tenha que mudar o teu negócio, digamos assim, né? Então, dentro da minha especialidade, dentro do que eu oferto de serviço, dentro do que eu tenho de produto, dentro do que eu consigo com fornecedores, enfim, o que eu consigo trabalhar que nessa situação eu vou conseguir ter algum tipo de receita, né? Então, foi algumas formas que a gente fez. E a partir daí, que é muito importante, e que às vezes nem todos os negócios têm, é um controle financeiro, né? Entender ali o que eu posso ter de receita, quais vão ser meus gastos, ter esses dados armazenados acaba sendo muito importante para tu poder gerir agora nesse momento, né? Então ver de que forma tu consegue ajustar isso, ver a questão de dívidas, o que tu tem, o que tu não tem, o que tu consegue negociar, né? Isso falando de um modo mais amplo, né? Porque, pelo menos assim, a gente entende que não é uma coisa que vai ser passageira, né? Então, as águas baixaram, mas isso vai ser um reflexo que vai ser por muito tempo, né? Então, tu tem que já ir criando essas medidas de contenção para ver o que tu vai fazer, né? Então, o que tu consegue reduzir de custos, o que tu consegue ajustar de dívidas, o que tu consegue negociar com fornecedores, né? E a gente pode aprofundar isso mais, mas acho que esses são os primeiros passos, tá? Também o Jonas aí vê qual é a visão dele em relação a isso, mas para nós, como a gente agiu foi dessa forma, né? Então foi uma questão de sobrevivência, ver como as pessoas estavam, como a gente poderia ir retomando aos poucos, a gente não conseguiu retomar 100% também, ver onde é que tem oportunidades de mercado ou não para que a gente consiga manter a empresa, né? Porque isso é muito importante, a gente manter a empresa, o foco principal é manter o emprego de todo mundo. Então, o que a gente pode ofertar nesse momento, e ao mesmo tempo que é algo que impacta muitas pessoas, sempre tem um público que ele vai ser afetado, mas que ele ainda vai ter... vai estar bem financeiramente para consumir teu serviço ou produto. Então, identificar esses públicos acaba sendo importante, e aí o controle financeiro ele vai ser fundamental pro daqui para frente, né? Depois que passou por tudo isso, aí o controle ele tem que ser muito rigoroso para tu conseguir manter o negócio. Acho que a questão da organização é o principal, né? A gente conseguir se organizar, e aí ações de imediato que podem ser feitas, inclusive ações que eu também acabei fazendo lá na empresa, né? O Thiago comentou da renegociação. Eu acho que tudo a gente consegue fazer conversando, né? Com fornecedores, com clientes. Então, se daqui a pouco você tem um negócio ou que atende diretamente o público ali final, principalmente, uma ação é estender prazos, né? Eu acho que isso é extremamente importante, foi algo que eu fiz, né? Estendi muito o prazo de pagamento lá da minha empresa, dos meus clientes, só que, claro, que para mim conseguir fazer isso, eu preciso fazer uma renegociação do outro lado, porque eu preciso de caixa para pagar os meus fornecedores. Então, tudo é na conversa, né? Ao mesmo tempo que eu aumentei essa renegociação para os meus clientes, eu conversei com meus fornecedores para também aumentar o prazo, né? Então, é um período de todo mundo se entender, se ajudar e fazer a máquina girar novamente. Então, em paralelo a isso, para tentar um reforço de caixa, eu também, parte do meu faturamento vai ser destinado às pessoas que foram afetadas pela enchente. Então, tem bastante gente que tem condições ainda assim de pagar à vista um serviço. Então, a gente conseguir também ajudar as outras pessoas
ao mesmo modo que está equilibrando um pouquinho teu caixa, para conseguir parcelar em mais vezes para quem precisa, eu acho essencial. Então, a gente sempre fala que o empreendedor, né, ele tá do dia a dia, ele tá matando um leão, ele tá buscando soluções diferentes para o seu negócio. E aí, dentro disso, ele tem que ver o que ele consegue fazer para ajudar mais as pessoas, que a primeira preocupação, claro, é o lado pessoal, como o Thiago falou, com os colaboradores, mas o teu negócio tem que sobreviver, né? E aí a gente sabe que os efeitos daqui a pouco imediatos aqui são complicados, mas esses efeitos vão se perdurar ao longo dos meses. Então a gente tem que também, como empresário, como empreendedor, tentar manter o nosso negócio girando, né? Os nossos colaboradores, né? Claro que cada empresa foi afetada de um jeito diferente, mas tentar manter os colaboradores para manter o poder de compra dos mesmos e a gente fazer a economia seguir girando aqui. Então uma preocupação que eu tive desde o início também lá é, cara, eu não vou mandar ninguém embora. Né? Como eu falei, não é momento para a empresa crescer, infelizmente, é momento para a empresa sobreviver. E isso passa por a gente manter o mercado vivo e o mercado girando. Então não adianta a pessoa pensar somente no seu umbigo, dizer agora eu vou crescer, se daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses não tem mercado para girar. Então a gente tem que pensar num todo, né? Como empresário, como pessoa, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar no futuro dos seus colaboradores, no futuro da sua empresa, e isso passa por medidas que a gente vai tomar agora. Então, acho que a primeira questão de organização financeira, ver dentro dessa parte o que eu consigo fazer de postergar pagamento dos meus clientes, que meus clientes podem pagar mais vezes para mim, fazer essa negociação também com os fornecedores que tu tem, e claro, se puder ajudar nesse meio tempo, buscar ajudar as pessoas que estão à nossa volta, buscar ajudar as outras empresas para a gente continuar crescendo como um todo. Né? O Vale sempre foi um vale rico, né? Não a nossa região. Nossa região é uma região muito rica. Então a gente tem totais condições de dar a volta por cima. Só que a gente precisa hoje num pensamento mais macro e não tão micro. Então não pensar somente em mim e na minha empresa, mas em tudo que gira à volta dela. Sabe que eu fecho com isso e acho muito interessante. E a gente aqui, diretamente, eu nunca tinha sido afetado, então, pela enchente, né? Pelas outras que tiveram grande, a gente não foi afetado. Essa a gente foi. E a gente fez exatamente isso, né? O primeiro pensamento é sempre com as pessoas, família, pessoas, enfim, próximas, né? Com o ser humano. E no segundo momento é, putz, beleza, fui afetado, o que eu posso fazer agora, né? E entra em contato com o cliente, ver como está a situação de cada cliente, no meu caso aqui, né? Com a empresa de cada um, alguns foram devastados, pediram para segurar projeto, e outros que não foram afetados diretamente, como é o caso que a gente está falando, cara, a vida que segue, sabe? Agora, o que foi importante, e que eu acho que é importante esse aviso também, esse cenário de medo, ele muitas vezes as pessoas retrocedem e ficam assim, beleza, mas eu tinha uma conta para pagar, tá, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não vou pagar. Um exemplo, né, eu tenho parceria com XYZ parceiros, né, não, mas eu não vou pagar porque eu não sei. Cara, esse é justamente o momento onde quem tem condições de voltar a operar, voltar a girar, fazer as coisas acontecer, tem que fazer, porque senão paralisa tudo. Então foi uma das coisas que a gente adotou aqui, e óbvio, precisa ter a cabeça em dia para conseguir fazer isso, mas eu também penso como muito do que o João estava falando em relação ao futuro. Essas pessoas que, principalmente as que foram mais duramente afetadas, que estão em abrigos, que perderam tudo mais, essas pessoas só vão conseguir voltar a estabelecer uma vida digna com emprego. Dependendo do auxílio do governo, elas não vão... dura 2 meses, não sei quanto tempo que é, mas enfim. Agora, para voltar a ter dignidade, essas pessoas precisam de emprego. Se as empresas não voltarem, se as empresas saírem da região, se as empresas simplesmente demitirem, não contratarem, cara, viram uma bola de neve que vai durar meses e talvez anos para se recuperar. Que a gente não sabe ainda, né? Eu acho que o impacto ele ainda está sendo digerido, então não se foi feito um levantamento assim, preciso em relação a isso. Mas em relação às empresas, principalmente, que é o assunto que a gente está falando, as informações, as estatísticas são muito preocupantes do número de empresas, de pequenas e médias empresas que foram afetadas. Então, acho que uma medida que a gente adotou, que é o que vocês estão reforçando, e eu gostaria só de destacar isso, quem pode fazer as coisas girar, quem pode voltar às suas atividades, quem pode pagar as coisas, cara, precisa voltar a fazer. Não é o momento de segurar, né? Então, se tem parceria, se tem fornecedor, se tem projeto andando, não tem porquê. Né, volta a fazer a economia girar e vai lidando com essas situações que nem vocês comentaram. Então negocia com os prazos do que tu tem que pagar, negocia com os prazos dos teus fornecedores, porque todo mundo tá entendendo, né, pelo que a gente acompanhou aí. E muitas empresas se adiantaram e postergaram ali prazo de pagamento sem
sem pedir diretamente. No meu caso aconteceu, vários boletos eu fui pagar, tipo nos dias ali quando voltou a questão de energia, internet e tudo mais, dia 12, dia 13, dia 15, e aí eu vi que o vencimento tava lá para 20, 25, tava para o final do mês. Então são medidas que ajudam, né? E assim, pelo menos tu ganha um fôlego ali de 2 semanas para voltar, vai entrar dinheiro, aí depois eu vou pagar lá. Então acho que esse é um ponto muito importante. A partir disso, a gente tem essas medidas emergenciais, então, o mapeamento, né, dos problemas, e aí surge, então, a questão da retomada. Acho que um ponto extremamente importante é a questão de crédito, né? Que está sendo ventilado muitas informações, até no off a gente estava conversando antes sobre uma outra medida que um outro banco está adotando. Algumas coisas ainda não são consolidadas, né? Mas eu queria entender de vocês, o que vocês já sabem que existe de medida de crédito? E o mais importante, no caso, digamos assim, vou usar o meu caso como exemplo, para ficar mais claro para quem está assistindo, e depois cada um adapta a sua realidade. Eu, nesse momento, eu sofri uma perca de capital ali, de uma semana para outra, quando eu consegui contato com meus clientes, de cerca de 35% de faturamento. Só que em contrapartida eu já tinha projetos engatilhados para startar agora em junho, que já compensam uns 20, 25%. Então, no geral, eu não perdi tanto faturamento assim para os meses seguintes. No meu caso, vocês acham interessante pegar e aproveitar uma linha de crédito, botar mais caixa para a empresa, daqui a pouco fazer outro projeto que eu tinha, contratar, possivelmente? Ou vocês acham, não, quem não precisa, quem não foi tão afetado, segura as pontas, não aproveita essas linhas de crédito? Como que vocês veem essa questão? Vou deixar pro Jonas falar depois uma parte aí de crédito que ele deu uma estudada aí também, mas só para não perder o gancho de uma das falas que tu comentou, né, em relação ao faturamento. Então, acho que agora uma questão muito importante que a gente já falou da organização é entender sobre a parte financeira da empresa. Então, porque às vezes a gente pensa muito nisso, né, no faturamento. Só que o que eu vejo hoje, como a gente não vai... É difícil de a gente pensar em escalar e ter mais faturamento, enfim. A gente se preocupa muito também, quando a gente analisa uma empresa ou nos nossos negócios, é a questão de lucro. Né? Então, isso acaba sendo o primordial para uma empresa, é como é que é a margem de lucro dela. Isso que vai trazer vantagem para ela ou não, se ela tem uma margem de lucro maior ou menor. Então, isso vai ser um fator determinante em relação competitiva dela com outras empresas e até nesses momentos de crise, né? Então, e às vezes... Para quem não tem muita ciência, fica muito nesse... eu preciso aumentar meu faturamento, mas não pensa nas despesas, nos custos e na minha margem de lucro. Então, esse é o momento também de olhar muito isso. Legal, né? legal. Onde é que eu consigo reduzir? E às vezes vem muito aquele pensamento, minha folha de pagamento é o maior valor, eu tenho que reduzir ali. Mas não, tem muitas outras alternativas. E por que isso é muito importante? A gente não olhar só o faturamento, mas ver o nosso lucro final. Porque se a gente tiver lá assim, é muito legal, vou aumentar lá R$1.000 no meu faturamento, né? Vou dar um exemplo mais simples aqui. E eu ficar pensando só em faturamento, R$1.000 é interessante lá no meu faturamento. Né? Mas, se ao mesmo tempo eu fizer uma ação lá onde eu economizo R$1.000, esses R$1.000 vêm direto para o caixa da empresa. Então, que vai me dar mais suporte para eu trabalhar no longo prazo. Legal. E aqueles R$1.000, se eu tiver lá uma margem de lucro de 15%, 20%, vai ser R$150, R$200 para o meu caixa. Então, às vezes, o pessoal vai focar aqui muito no faturamento, mas não está olhando muito também despesas e outras coisas. Então, isso é muito importante ter essa mentalidade agora de olhar também, pelo menos é o que eu acredito, a gente já olha muito nisso nos nossos negócios, mas é principal agora, porque como eu falei, né, um valor que tu economiza é um valor que vai direto pro teu caixa. 100% de lucro. Exatamente. Então, isso é muito importante, queria aproveitar essa tua fala ali, porque eu acho que isso é uma dica importante para quem não trabalha isso dentro do seu próprio negócio, né? Então, focar nisso, como eu comentei antes, a gente vê outras alternativas de receita, mas para quem não tem um controle financeiro, quem não olha os números da sua empresa, é muito importante, porque o que a gente conseguir otimizar de recurso e reduzir, isso vai direto para o caixa da empresa, que vai servir aí para te ajudar no longo prazo. Tá. Deixa eu aproveitar então também, eu acho que isso é um ponto que a gente pode aprofundar depois também da linha de crédito, falando sobre quais são os primeiros
o que tu corta numa situação dessa, né? Que tipo de superficial, enfim. Porque o capital humano é o que a gente menos quer cortar nesse momento, que é, enfim, em função do ser humano e tudo mais. Então, mas eu acho que é um ponto interessante a gente aprofundar. Mas aí a gente fala depois da linha de créditos. Perfeito. Um cuidado que tem que ter, eu acho, das empresas hoje, porque a gente entrou num estágio emocional muito pesado. Tá. Né? Então, as linhas de créditos que vêm, eu sempre falo, né? O banco não é amigo de ninguém. Tá? O banco, ele quer lucrar, ele quer ganhar dinheiro. Então, existem algumas linhas de créditos que foram criadas que, para o empreendedor final, é um tiro no pé. É entrar num lamaçal, que no primeiro momento pode ser algo bom, mas depois do período de carência, é um juro extremamente alto que está sendo cobrado. Então, muito cuidado com instituições financeiras quando começam a vir com linhas de crédito com nome bonito. Tá? Quando começa com nome bonito, a maioria das vezes é uma linha de crédito com juros altíssimos por cima, só que o que eles fazem? Eles colocam um período de carência para pagamento, e aí a gente acredita, nossa, isso é um desafogo para nós nesse momento agora. Só que a gente está criando um problema muito maior para daqui a um ano, para daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos. Então, muito cuidado com essas linhas de crédito, tá? O que está vindo hoje de linha de crédito do governo federal é via Pronamp, tá? Que o governo federal ele vai subsidiar parte desses juros, que aí realmente é algo extremamente viável. Né? Essa linha de crédito está vindo a juro nominal de 4% ao ano, então é um juro extremamente baixo. Então, para micro, pequenas empresas, vale muito a pena sim pegar, tá? Mesmo empresas que não foram afetadas diretamente com a pandemia, com a enchente, a gente até estava falando antes, né? A preocupação é, hoje a gente eu conheço várias empresas aqui da região que infelizmente tiveram que demitir várias pessoas. Sim. Essas pessoas vão entrar num seguro-desemprego. Então, no primeiro momento, talvez elas não sofram, a economia não sofra um baque tão grande, porque elas vão ter um certo capital para começar a girar. Mas daqui a 6, 7, 8 meses, quando terminar esse seguro-desemprego, elas vão ter emprego para voltar? Ou não vão ter emprego para voltar. Então, nós estamos diante de um período que pode vir um impacto muito maior lá para frente. Então, mesmo se minha empresa não foi diretamente afetada, se eu tenho acesso a essa linha de crédito com juro baixo, vale a pena sim pegar. Por quê? Porque daqui a 6, 7 meses, se a economia for afetada, daqui a pouco esse caixa que eu peguei agora, que eu vou ter uma carência para pagar, pode ser o meu respiro amanhã depois. Entendi. Ou não só o respiro, mas pode ser o meio pelo qual eu vou conseguir crescer e gerar emprego para essas pessoas que vão estar no mercado do trabalho desesperadas para conseguir um emprego, conseguir um trabalho. Então eu vou conseguir fazer a economia girar de forma muito mais rápida. Então mesmo no teu caso, Doug, tu deu o exemplo assim, eu não fui diretamente afetado. Vale a pena pegar? Vale. Vale a pena pegar, por ter essa carência de pagamento, por ser um juro extremamente baixo, e nesse período agora, agora eu não sei o que fazer com o capital, perfeito, deixa lá um CDB rendendo 100% de CDI, que hoje tem, né, via PJ, vários bancos têm isso, deixa rendendo lá, tu vai dar ganhando um dinheiro, vai estar ganhando um capital maior do que o juro que tu vai estar pagando, e tu vai ter essa reserva, esse escopo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã depois. Então tem que ter essa preocupação sim. Junto com isso veio outras linhas de crédito diretamente dos bancos. Só que eu não vi nenhuma linha de crédito que realmente vale a pena. Tá? Olha aí. Então veio o banco sim com linha de crédito ali de CDI mais 0,35% ao mês, dando carência. Veio linha de crédito via BNDES com 1,75% ao mês. Gente, 1,75% ao mês é absurdo. Pô, é um estado de calamidade que a gente está. São empresas que foram devastadas tudo que elas têm. E aí tu pegar ali e dar um juro desses, chega a ser vergonhoso, né? Me desculpe, mas tem bancos que eu recebi hoje no meu WhatsApp, né? Essas propostas de bancos. Isso é vergonhoso, gente, tá? Então tem empresas que têm que reconstruir tudo. E aí estão postergando um problema se for pegar isso. Só que as pessoas acabam, né, os bancos acabam pegando muitas vezes esses empresários no desespero. E a gente entende. Por isso o fator psicológico é muito forte, é essencial a gente ter um psicológico forte para aguentar isso e não cair nesse tipo de coisa. Então hoje a única taxa de juros que realmente é atrativa, única linha de crédito que realmente é atrativa e vale a pena é via Pronamp, a taxa nominal de 4% ao ano. É a única coisa que veio até agora. Tá? Isso veio tanto em bancos do Estado, como o Banrisul, quanto o Banco Federal, Caixa, Banco do Brasil, quanto cooperativas. Veio para todas as linhas. Tá? Importante mencionar aqui que via Banrisul, tá? É um exemplo, só estou citando porque é o único que saiu uma coisa um pouco mais concreta em termos de valores. Tá? Então as empresas podem pegar até R$150 mil por CNPJ, só que tem que ter conta do Banrisul. Mas hoje com o Open Finance acaba sendo fácil, se tu quer abrir uma conta lá, tu compartilha teus dados de outro banco, tu consegue fazer isso de forma bem fácil.
nos bancos federais, né, vamos dizer, os bancos que são do governo federal, ali, Caixa, Banco do Brasil, não saiu nada ainda dizendo, tem que ser cliente do banco, tá? Mas, na minha concepção, não precisa, porque já aconteceu em vários outros casos de vir financiamento para esses bancos e não precisava ser cliente. Por quê? Porque é algo que vem do governo federal diretamente para a população. Então, o banco seria apenas um intermediador, né? Só distribuir. Então, a princípio, não. Cooperativas, tá? A princípio provavelmente vai ter que ser cliente também, mas não saiu nada de fato como vai funcionar, porque via cooperativa não falaram nada de valores, o máximo que pode pegar, não falaram nada também se tem que ser cliente ou não, então até esse ponto aqui a gente não tem esse dado concreto, né? E o período para pagamento é até 5 anos, então teria 12 meses de carência e depois mais 48 meses para pagar esse valor, 150 mil, por exemplo, no exemplo do Banrisul que eu citei, tá? Mas muito cuidado com essa questão agora, emocional principalmente, para não cair em taxas de financiamento que dizem que é bom e é, no fim das contas, um problema que vai estar posterior. Resolve o problema agora e lá na frente cria 12 vezes pior, né? É extremamente complicado. E isso a gente vê o quão é importante a gente entender sobre isso, sobre juros, sobre economia. Porque, às vezes, também, tu vai ser pego ali, como o Jonas disse, no emocional. Desespero, né? Eles mostram uma taxa de juros, mas não é a taxa de juros efetiva. Aí, para quem tem um pouco mais de consciência, tu pergunta, mas qual é a taxa de juros efetiva? Que daí coloca outras taxas e outras coisas, e aí acaba sendo muito, muito maior. Mas o que a gente sempre comenta é isso, é importante tu ter esse conhecimento financeiro para tu saber qual vai ser a minha taxa de juros, que eu vou pagar em relação a esse dinheiro que eu vou estar captando. Entender seu negócio. O quanto que eu consigo rentabilizar esse valor. Porque é muito importante isso, né? Às vezes o juros ele pode ser um pouco maior, mas eu consigo rentabilizar muito maior. Então, se eu não conseguir entender do meu negócio, ele acaba prejudicando dentro dessa análise. Então, é sempre algo que parece ser simples quando a gente fala, mas que não é tão fácil. Sim. O simples é o quê? Eu pego o dinheiro a uma taxa e eu tenho que rentabilizar mais. Se rentabilizar mais, vale a pena, né? Então, mas claro, essas com taxas extremamente reduzidas aí, né, que vai estar abaixo do CDI, que tu consegue... tu não precisa fazer nada que por si só já compensa. Com certeza vale muito a pena. E claro, a gente se preocupa em relação a isso como economia, porque precisa ter uma injeção de crédito muito grande para que as empresas consigam se manter, né? Por mais que tenham essas medidas que a gente vê que demoram até acontecer, e quando elas vêm num recurso muito baixo, né? Então, R$150 é um valor expressivo, mas quando tu traz para uma empresa são alguns meses, né? 150 mil reais. Então, são alguns meses daquela empresa. Então, se a pessoa ela não souber gerir bem esse dinheiro, como a gente estava comentando, ela vai ter um problema mais para frente. Entendi. Né? Então, são coisas que tem que ficar muito alerta, tem que estar muito atento a isso, entender sobre isso, ficar sempre em atenção o que está sendo liberado ou não, quais são os efeitos, o que a gente pode fazer para utilizar esse recurso da melhor forma, né? Então, isso é o que a gente sempre indica a ter esse cuidado. É importante salientar só, nesse exemplo que eu dei, é uma linha de crédito para capital de giro, tá? Existe linha de crédito que veio específica para maquinário, então para indústria, tá? Com taxas mais atrativas ainda. Existe linha de crédito que veio diretamente, daqui a pouco para o agronegócio, mas aí vai ser muito focado, específico. Então, como linha geral, que engloba todas as empresas, que seria essa linha de capital de giro, é essa que eu mencionei. Então, é importante cada um buscar dentro do seu segmento, porque veio sim alguma coisa para a indústria e para o agro, que é separado dessa linha de capital, só que aí o que acontece? Aqui é para maquinário, por exemplo, para a indústria, tu vai ter que comprovar a compra do maquinário, porque é focado em crescimento, enfim. Então, todas essas questões. Essa de capital de giro, não. É para te pegar e realmente é capital de giro, é para te manter a tua empresa. Né? E aí vai específico em cada segmento. Tem algumas que até falam em relação ao faturamento da empresa, então isso vai pegar em relação ao porte dela, o quanto que ela movimenta. Mas é aquela coisa, ainda tá muito em notícias. Sim. Né? Então fica um pouco difícil de a gente conseguir ter uma certeza em relação a isso. Então o ponto é se manter bem informado em relação a tudo isso para conseguir buscar ali um recurso e manter o negócio girando. E
E eu acho que essa questão é importante a gente conseguir manter o negócio e as pessoas, porque acaba sendo, no meu ponto de vista, uma visão de longo prazo também. Total. Porque tu pensa, né? A empresa ela teve que investir nessas pessoas, conhecimento, tem uma série de coisas que está agregado a isso, que quem conseguir manter tem que ter esse olhar de longo prazo, porque vai conseguir retomar mais rápido. Né? Imagina depois tu ter que recontratar todo mundo, treinar todo mundo. Sim. Então, isso acaba sendo muito importante, porque são as pessoas realmente que vão girar o negócio. Então, tu manter isso é importante para que tu consiga retomar muito mais rápido. Então, acho que essa visão de longo prazo também é muito importante. Quem empreende, quem tem colaboradores, manter, porque não é só, às vezes, uma questão ali de recurso financeiro imediato. Tem que ver todo o investimento que tu teve para chegar a esse ponto e quanto tu consegue retomar mais rápido, tendo uma infraestrutura, tendo um nível de pessoas muito maior ali para trabalhar e alavancar o teu negócio. Perfeito. Bom, vocês puderam ver, pessoal, que algumas notícias, algumas informações ainda estão circulando, né? Provavelmente, quando o episódio for ao ar, daqui a pouco a gente vai ter definição em relação a algumas ou outras. E muito provavelmente vai surgir muita coisa nova ainda nos próximos semanas, próximos meses. Então, qual que é o meu apelo em relação a isso? Hoje a gente está trazendo o que a gente tem de conteúdo até então, né? Os guris estão trazendo em relação a isso. Mas vocês estão trazendo muito conteúdo lá no Sage Holder também. Então, não deixem de acompanhar lá. E não é jabá, é porque realmente esse conteúdo é necessário, é fundamental pra gente, para os empresários, para quem, né, tá nessa linha de frente aí, não sabe o que é informação real e tudo mais. Então, quem puder seguir, acompanhar as notícias, não tem dúvida de que vocês vão estar trazendo, né, cada vez que sair. Vocês têm algum grupo, assim, de notícias, ou é mais a comunicação só no Insta mesmo? Não, é mais no Insta mesmo. Nós temos o grupo de alunos, né, mas aí, mais no Instagram mesmo. Tá, porque daí as pessoas podem ficar acompanhando, quando sair uma notícia, vocês vão lá, botam referente àquilo, se é interessante, se não é interessante, as pessoas conseguem de uma maneira absorver rápido. Porque, assim, uma coisa é tu ver uma manchete, né? Outra coisa é ver, pô, tá, isso aqui significa isso. É diferente. Não, tanto que pouca coisa a gente divulgou realmente no nosso Stories, enfim, no nosso Instagram, porque veio só fala. Só fala, só fala, e ação de fato não veio nada ainda, né? Sim. Então é uma crítica que sempre diz, pô, nós estamos 30 dias da enchente. Só veio fala, até agora não veio ação. Então hoje, a princípio, né, no dia que nós estamos gravando aqui, entrou nos bancos essa linha de crédito, mas é 30 dias depois. Então, claro, a gente entende, precisa de um tempo, não é assim para liberar capital, mas é um tempo muito longo, é um tempo de resposta muito longo para uma catástrofe tão grande que a gente sofreu. Né? Não, e aí aqui a gente tá falando sobre gestão de crise, né? Pô, gestão de crise, a gente que tá, entre aspas, acostumado a passar por essas situações, a gente já tem meio que um caminho norte. Só, cara, falando a nível estado, aí, a nível federal, cara, precisaria ter uma gestão de crise muito melhor estabelecida para um momento assim. Mas enfim, aí aqui a gente abre Vamos abrir um leque. Nós vamos abrir uma caixa de Pandora aqui. Eu queria voltar naquele ponto, então, e falar um pouquinho sobre as medidas pontuais que as empresários podem tomar agora, para evitar essa questão de demissão em massa e tudo mais. Cara, o que faz? Então, vocês já deram uma pincelada em relação a renegociar com o fornecedor, essa questão imobiliária de aluguéis, né? Quem tem um custo alto, isso eu tô vendo que tem muito incentivo em relação a isso. Até fiquei sabendo um caso aqui próximo de um negócio que vai ter praticamente 1 ano de aluguel isento agora. Não sei se isso vai ser postergado para frente ou se realmente vai ganhar esse período. Aqui eu fui, né, eu até comentei antes, a gente foi afetado pouco, fomos afetados diretamente porque entrou água aqui no escritório, mas foi pouco, graças a Deus, e também já fiquei sabendo que a gente vai ter isenção de 1 mês de aluguel, e cara, isso pra mim já fecha a conta, porque os prejuízos que eu tive aqui de limpeza, de móveis, né, de coisas que eu vou ter que arrumar, pelo menos já compensa aí com esse mês. Então essa questão de aluguel, né, locador, locatário, eu acho que é fundamental, mas eu queria ver de vocês mais técnicas, mais coisas que daqui a pouco vocês podem trazer aí como ideia, que daqui a pouco o empresário que tá no meio da loucura toda, ele nem se deu conta, podia cortar isso aqui, eu podia renegociar isso aqui, eu podia fazer aquilo ali. Então, queria deixar vocês falarem sobre isso. O primeiro ponto é entender isso, né? Então, entre o que a gente tem de custos e despesas, às vezes isso nem também está tão claro na visão de quem empreende. Tá. O que é custos e despesas? Acho que no primeiro momento, quando a gente vai começar um controle, vai ser a partir daí. Né? Então, custos é realmente o que está ligado ao meu serviço, ao meu produto, que vai trazer dinheiro para dentro da empresa. Né? Então, uma compra de matéria-prima, a mão de obra que está relacionada direta à produção, à aplicação do teu serviço. Então, isso realmente é um custo. Depois vai ter a despesa, que é aquilo que, independente do que aconteça,
eu vou ter que pagar todo mês. Entendi. Uma conta de telefone, algumas questões relacionadas à parte administrativa. Então, isso a gente tem que ter essa noção e fazer essa divisão nesse momento. Dentro disso, né, os teus custos que vão estar relacionados à operação e outras coisas vão ser coisas que tu vai ter de acordo com a tua operação, de acordo com o teu faturamento. Então, talvez ali, tu reduzir um pouco o teu faturamento, eles já, consequentemente, vão reduzir, né, porque eu vou ter que comprar menos uma matéria-prima, eu vou ter que, um serviço terceirizado, ele vai reduzir, então isso vai ser ao natural. Mas dentro das despesas, que é aquele custo que independente do que eu faça, eu vou ter, o que eu consigo reduzir? Né, ou renegociar, né, eu consegui uma negociação lá com a parte de aluguel, que era um percentual alto também, e parte desse aluguel a gente vai estar revertendo para os colaboradores que foram afetados. Que legal. Né, então, isso foi uma medida assim que eu tomei logo no início, por saber da realidade. Às vezes quem tem mais imóvel tá numa situação um pouco melhor. Então, enfim, é ver onde tu consegue renegociar isso. E aí também dentro dessas despesas, o que tu consegue daqui um pouco reduzir, né? O que eu posso ter, sei lá, um outro plano, um plano mais reduzido para fazer determinado serviço, algo do tipo. Então, primeiro passo é conseguir dividir essas coisas, ter essa visão e aí vendo o que tu consegue renegociar e reduzir realmente, né? A gente já falou ali, prazos são importantes, a gente conseguir prolongar talvez isso, até que venha algum recurso, alguma verba, né? Ter esse envolvimento, essa conversa aí com fornecedores, clientes é muito importante. Né? Tive conversa com alguns clientes onde normalmente a gente faz uma captação de recurso depois do serviço totalmente finalizado. A gente conversou em alguns adiantamentos, né, com desconto para esses clientes, né? Então, deixando bem claro que isso é justamente para manter a empresa, manter o negócio. Então, é entender a realidade de cada um e ver de que forma que tu pode fazer, né? Tem empresas que já estão com, digamos assim, as suas despesas totalmente enxutas, mas tem muita gente que às vezes não vê onde é que está indo esse dinheiro. Né? Então é importante ter esse controle para ver, né, onde é que tu pode reduzir, onde é que tu pode daqui a pouco estar contratando um outro tipo de serviço, um outro tipo de produto, ajustando isso, né? Então a gente foi até para as questões de tráfego pago lá da empresa e ver, né? Era um momento que as duas semanas ali que foram mais críticas, não tinha cabimento nenhum ali, não era o momento de estar com algumas coisas que a gente estava ofertando. Perfeito. Né? Então, e às vezes parece ser pouco, mas cada medida que tu vai fazendo depois é muito importante lá no final do mês, e isso dá um impacto gigantesco, né? Então isso foi um pouco do que a gente vem fazendo nesses 30 dias. A gente até, recentemente, a gente foi numa imersão empresarial, né? E justamente se falava isso, o Thiago comentou agora do pouco, né? Que a gente não dá valor pro pouco, né? A gente acredita que aquelas coisas pequenas a gente acaba deixando passar. Eu acho que esse é o momento que qualquer coisa pequena que a gente consegue reduzir de custos na nossa empresa, pode ser amanhã depois um funcionário que a gente vai conseguir manter, um colaborador que a gente vai conseguir manter lá dentro, vai poder ajudar. Então, acho que despesas com estoque, também a gente negligencia despesa com estoque. Verdade. Então, quem trabalha com estoque, eu sou um que trabalho com estoque, acabei baixando consideravelmente. Então, por quê? Porque daí eu tenho... Né, eu não mantenho um capital de giro tão alto para refazer essas compras, então eu consigo guardar um pouco mais de capital ali para outras eventuais coisas que eu preciso usar, né? As coisas pequenas que a gente sempre fala que ninguém gosta de fazer, né? Conta de telefone, conta de internet, renegociar essas contas para conseguir planos melhores. Talvez eu tenha uma diferença pequena, sim, mas vai somando todas essas coisinhas pequenas que tu consegue fazer ao longo do mês ou ao longo de um ano inteiro e ver quanto isso vai dar lá no final. Verdade. Ver muito para processos dentro da empresa, facilitar os processos dentro da empresa, né? Muitas vezes a gente tem um processo lá que a gente acaba não dando bola também, mas e processos simples, até de deslocamento, de custo de mão de obra das pessoas, a gente não dá bola para isso, por custo de mão de obra dentro de uma empresa, né? O quanto o meu funcionário está perdendo de tempo para se deslocar de ponto X até ponto Y, porque aquilo lá está naquele local, se tivesse ali do lado a gente teria um custo muito menor. Então eu acho que é isso, olhar bem para processos dentro da empresa,
para conseguir fazer com que o processo fique cada vez mais enxuto e cada vez mais, como é que é a palavra? Isso, cada vez mais otimizado. Cuidar com estoques, quem trabalha com estoque, daqui a pouco é momento de baixar um pouco o estoque para conseguir ter um capital de giro maior, para conseguir mais capital, né? E cuidar com os pequenos gastos, que a gente não dá bola no primeiro momento, mas agora, no momento qual a gente está vivendo, a gente tem que começar a olhar com mais cuidado para isso. Esses são os 3 pontos principais. Essa questão de estoque acho que é bem importante, não só o custo que tu tem agregado ali, mas o quanto tempo que aquele produto está em estoque. Está girando, né? Então, porque esse produto parado, ele tem um custo ao longo do tempo. Então, tu poder analisar dentro dos teus produtos ali o que tá saindo mais para tu ficar menos tempo em estoque, melhor ainda também, né? Então, acho que é essa visão que às vezes a gente não pensa, né? Total. Ah, tá, eu comprei ali, tá ali. Não, é um valor que tu tá deixando de ganhar ao longo do tempo e que tá parado. Então, essa visão de estoque que o Jonas trouxe, ela é muito importante, porque às vezes tu consegue otimizar, reduzir teu estoque e comprar daquilo que tá saindo mais no momento. Sim. E daí é de novo aquela história, tá? Agora dentro do que eu vendo, o que tá saindo mais? Ah, não, determinado nicho. Ou tem um fornecedor que ele também, eu não vendo isso, mas agora eu posso vender, posso reduzir meu custo de estoque, botar mais em giro e conseguir ter uma redução dentro da minha operação. Então acaba sendo uma dica bem interessante também. Perfeito. Nós já vamos ir logo pro bate-papo aí, pro bate-bola de perguntas e respostas, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho que tu comentou sobre o tráfego aí, que vocês pausaram lá, e essa foi uma das medidas que a gente também adotou, né? Óbvio, ali no dia 1º, dia 1, dia 2, acabou porque a gente não tinha sinal de nada, 4 não tinha nada, acabou tudo. E aí assim que a gente conseguiu recuperar, foi a primeira coisa que a gente fez. A gente saiu, a gente conseguiu contato com alguns parceiros, mas não com todos naquele momento, porque algumas pessoas também não conseguiram nos retornar. E o que a gente saiu fazendo foi, derruba a campanha de todo cliente local. Todo mundo que tinha campanha aqui, ou que era daqui e estava sendo afetado, estava sem comunicação, a gente saiu derrubando, no modo de dizer, né? A gente foi pausando todas as campanhas, todos os anúncios ali. Deixamos só rodando o que estava rodando fora do estado e pessoas que estavam mantendo a comunicação. Porque não fazia sentido gastar naquele momento, principalmente, por exemplo, a empresa é de Estrela de Lajeado e roda tráfego em Estrela de Lajeado. Cara, ninguém vai conseguir ver teu anúncio nesse momento, pausa tudo. E a gente adotou essa medida rápida ali também. Agora, em relação a isso, depois foi retomando, tá tudo certo, agora tá tudo voltando ao normal. O que eu não consegui ver de ação, e até se alguém souber pode me mandar, enfim, mas eu até o momento não achei nada, foi de uma medida em relação ao Meta, ao Facebook e ao Google em relação a isso. Porque, cara, como 2 big empresas, sabe? A gente teve tanta empresa e mobilização internacional de instituições, de ONGs e tudo mais, trazendo recurso e estão botando recurso aqui no estado. Eu vi de uma empresa não... Enfim, de alguma sociedade lá que abraçou o Cruzeiro, ia fazer todo um trabalho aqui com o Cruzeiro, que é do nosso lado aqui também, para reestruturar a cidade. Eu fiquei pensando, cara, a gente que trabalha no digital, não custaria nada para o Meta, para o Facebook, para o Google, trazer uma linha agora de crédito de, 100, 200 reais, enfim, que seja, o valor que seja, e bonificar um anunciante nesse momento, sabe? E até agora eu não vi nenhuma medida dessa. Então, e o quanto isso seria útil para... pegando clientes aí locais que daqui a pouco gastam 300, 400, 500 pila, né? Não é diretamente o caso dos meus clientes, mas eu sei que tem muita gente que gasta um valor baixo por mês aí com anúncio. E eu não vi, cara, nenhuma medida de crédito dessas empresas grandes. Ou ainda que não faz. Né? Ou ainda que não faz, exato. Vai agora e anuncia, sabe? Não pode anunciar, mas ganha lá um crédito para poder usar nesse momento, para usar, então, para alavancar suas vendas. Tem um crédito do Google específico para novos anunciantes que se aplica nesses casos aí, que é um crédito bom, mas em função da enchente ou para empresas aqui gaúchas eu não vi nada em específico, né? E o que a gente está se mobilizando em relação a isso é uma parceria em relação a agências e a prestadores de serviços, que eu vou aproveitar o momento também para falar, que foi uma iniciativa que a agência Paz está promovendo. A gente está se unindo para pegar empresas locais, empresas do Vale que foram duramente afetadas e fazer a comunicação dessas pessoas. Então eles montam a estratégia digital, eu vou prestar meu serviço de gestão de tráfego, tem outros participantes que vão prestar serviço de criação de marca, de criação de site e vários outros serviços relacionados ao digital. A gente se uniu e vai fazer isso pro bono. Só que ainda assim, por exemplo, essa pessoa vai ter que ter dinheiro para anunciar. Porque eu não posso bancar o anúncio, eu posso bancar o meu serviço, a minha operação aqui e conceder isso pro bono. Agora, o anúncio em si, a empresa vai ter que ter minimamente um recurso para poder bancar. E eu vou continuar buscando isso, mas eu não vi nenhuma ação. Então eu acho que
é o momento que tudo que a gente está falando é gestão de crise e o quanto isso evidencia a fragilidade do nosso sistema e de todas essas empresas, que não existem uma gestão eficiente nesse momento, né? E esses recursos também, porque vocês estão falando, tudo demora muito para acontecer, cara. Sabe? Tudo demora muito para acontecer. Então acho que são pontos de alerta em relação a isso, né? Eu tava escutando até hoje, cara, escutando na rádio, né? As casas que foram prometidas na enchente de setembro. Não saíram. E não saíram isso aí resume tudo. Não saiu nem a verba ainda para isso. Então eu tava, enfim, as casas de Lajeado, então tantas casas já estão deferidas para Lajeado, na enchente de setembro. Mas estão deferidas tá assinado que vai ter, mas Sim. E aí? Quando? Bem, já estamos falando de setembro. Tá então imagina pessoas que estão desabrigadas desde setembro, sua casa foi embora. Sim. Nós estamos falando de 9 meses, gente. É absurdo. É 9 meses para sair. E não saiu ainda, né? Então imagina agora. Quanto tempo vai demorar para ter esse retorno? Pô, nós temos pessoas vivendo em terrenos aqui em Estrela. Sim, nós temos pessoas vivendo em pavilhão aqui em Estrela. Então, se depender de governo para vir a casa, quanto tempo será que vai demorar? Isso tem que ser algo mais ágil, né? Você fala, por que o governo federal então não pega e repassa esse dinheiro para os municípios da construção e o município faz? Mas não, é muito burocratizado, é muito engessada a coisa. E aí, imagina essas pessoas que dependem desse tempo, estão esperando vir alguma coisa deles. Pô, estão aí vivendo em galpão, vivendo em terrenos com barracos. É complicado. Isso para exemplificar um pouco disso também, e eu acho que é o que nos motiva a empreender. É que eu estava conversando com os meus sócios, a gente também fazendo uma reunião de retomada com os colaboradores, e aí isso é uma coisa que a gente já vivencia, esse já é o nosso sentimento, mas agora nesses casos isso se amplifica. Então poder ver que no momento que tu empreende, tu consegue impactar e ajudar mais pessoas, e que tu consegue ajudar de uma forma muito mais rápida, porque não tem essa burocracia. Verdade. Né? Então tu vê diversos empresários aqui da região também, empresas grandes que conseguiram se mobilizar em um dia. Sim. No outro dia já estavam disponibilizando helicóptero, recursos da sua empresa próprios para ajudar as outras pessoas. Então, e qual a avaliação que eu faço disso para dentro do meu negócio? Eu vou me motivar a buscar, a crescer cada vez mais meu negócio para eu poder cada vez impactar mais. Né? Então, hoje eu consigo disponibilizar lá o meu carro da empresa, enfim, mas tem gente que conseguiu chegar a um nível de empreender tão grande que consegue disponibilizar um helicóptero, consegue disponibilizar outras coisas de uma forma muito rápida. Então, a nossa missão também como empreendedores é poder agilizar essas necessidades que tem como sociedade também, né? Porque, como o Jonas comentou, infelizmente, a gente não pode ficar dependendo só de ações do governo, porque depende de outras pessoas e depende de uma burocracia muito grande. Às vezes, né, tem pessoas que querem ajudar dentro também da parte pública, mas elas ficam travadas porque se elas ajudarem de uma forma, elas serão punidas depois por causa da burocracia. Sim. Porque tu não seguiu esse procedimento, tu não seguiu esse protocolo. Então, a gente, como iniciativa privada, a gente consegue agir de uma forma muito mais rápida e quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue impactar. Então, só trazendo isso, que para mim foi um bom exemplo de olhar e isso me motivar. É motivador, com certeza. A crescer cada vez mais, porque a gente viu o quanto que esses empresários se juntando, se unindo, conseguiram contribuir com outras pessoas. Sensacional. Acho que é um baita ponto aí, é inspirador, né? A gente ouvir e saber que realmente é assim mesmo. Agora, pensando nesse cenário, em relação a isso, não podemos depender, a ajuda sempre demora a chegar, se for depender dos meios legais e tudo mais, né? Como que o empresário, e ainda eu queria ainda deixar na esfera do empreendedorismo, do empresário, depois a gente abre um pouquinho mais para a pessoa física, como que ele se prepara para uma próxima? Porque, infelizmente, a gente sabe que tende a acontecer novas cheias, não sei se exatamente iguais a essas, menores, maiores, mas enfim, tende a acontecer. Tudo bem, tem todo esse processo de retomada, agora pegar o crédito, mesmo que não precisa, tudo que a gente falou aí, cortar a despesa, renegociar onde dá, né, baixar custo, olhar, tudo isso que a gente falou, que fizemos tudo isso, digamos, no cenário, voltamos ao zero, ao normal. Agora, como que eu me preparo para uma próxima? E aí eu gostaria que vocês falassem também sobre a questão de seguro, reserva de emergência, famosa reserva de emergência, que assim,
por pessoa física eu acho que é até mais normal, mas eu não vejo muito se falar isso em relação a empresas, assim. Então, enfim, gostaria de deixar livre para vocês abordarem e ir para o lado que vocês acharem mais interessante. Bom, perfeito. Acho que nunca ficou tão em evidência a importância da tal da reserva de emergência, né? Como se preparar para algo que nunca aconteceu no primeiro momento, né? Obviamente que nessa magnitude a gente não tinha vivenciado ainda, Sim. mas já tinha vivenciado outras coisas, talvez, né, chegando perto ali do parecido, como a de setembro, que também afetou muitas pessoas pela primeira vez. Tivemos também a pandemia em 2020 ali, que foi algo também que não tinha ainda precedentes para a gente se preparar, mas a gente viu o quanto a gente tem que estar organizado financeiramente, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Então, quando a gente fala em empresas, a gente sempre tem muito, né? Algumas pessoas têm um pensamento empreendedor, aquele pensamento de tem dinheiro sobrando, ou eu vou pegar para mim, vou retirar lucro, ou eu vou reinvestir. Mas a reserva de emergência acho que ainda é o principal modo da gente conseguir se precaver de coisas que a gente não tem como se programar muitas vezes, que foi o que aconteceu agora, né? A gente não tinha como se programar para algo dessa magnitude. Então, ter sim uma reserva dentro da sua empresa lá, tu vai calcular o tanto de custos fixos que tu tem no mês e tu vai fazer isso vezes 6 ou vezes 12, dependendo aí do ramo do qual tu atua. Né? Se é um ramo de serviço, pode ser mais impactado por algum tipo de crise que pode vir a acontecer. Se é um ramo de produto, vai ser outro. Então, dentro de cada ramo aí que tu tem que ter sim ali no mínimo 6 meses de custo fixo guardados para eventualmente esse tipo de coisa que possa vir a acontecer, né? E é importante que esse custo fixo ele esteja em algo altamente líquido. Eu ia te perguntar isso. Tem que ser algo altamente líquido. E hoje, grandes instituições bancárias, elas têm sim voltado para a PJ, tá? CDBs, né, que são créditos de depósito bancário, é o melhor lugar hoje para um PJ colocar a reserva de emergência. CDB com liquidez diária e que renda 100% do CDI. É importante ter isso porque é o melhor modo que tu vai conseguir se precaver. Então, claro que dentro disso a gente pode ter determinado capital voltado para investimento, determinado capital como reserva de lucro, daqui a pouco os sócios retirarem uma parte, mas a gente tem que tratar a empresa, né, como algo com visão de longo prazo. Como a gente investe com visão de longo prazo, nossa empresa, a gente tem que tratar a sobrevivência no longo prazo também. Isso passa por ter reserva financeira para momentos de crise ou momentos em que, infelizmente, pode ocorrer alguma coisa, uma catástrofe do modo como ocorreu agora. Eu acredito que a principal forma de se preparar para isso é tendo a reserva, né? Então isso vai ser fundamental e a gente vê assim números que acabam apavorando, impressionando quando a gente olha que empresas em torno de 50% às vezes elas não sabem o que é lucro e prejuízo, né? Então imagina elas ter essa consciência financeira. Sim. Né? E aí estavam falando, o Jonas comentou aí sobre onde aplicar, enfim, né? Eu vejo assim como muito isso. A gente tem que ter uma reserva como negócio, isso tem que ter com alta liquidez para que a gente possa tirar a qualquer momento, seja no momento de crise ou oportunidade, porque às vezes eu posso ter pode surgir uma oportunidade. Vou comprar um produto a um valor muito acessível, tá valendo a pena, ou quero fazer um outro investimento, enfim, né? Dentro do próprio negócio, acho que acaba sendo muito importante. E aí, para mim, eu acho que é isso, quando fala também em investimentos dentro do próprio negócio, porque o negócio ele já tem um risco associado alto também, mas também tem uma rentabilidade muito boa, né? Então, acho que qualquer valor que a gente tenha guardado ali, a gente vai ter que manter ali numa segurança, de alta liquidez, para que tu tenha isso, porque tu investir no teu próprio negócio também vai ser o maior retorno. Então, às vezes, ali para a empresa não tem como precisar analisar muito onde eu vou colocar esse dinheiro como empresa. Então, acho que é o mais fácil é isso. Porque mesmo que tu tenha daqui um pouco um valor a mais do que a reserva, se teu negócio está rodando bem, vai ser muito mais vantajoso tu investir nele mesmo, que ele vai te trazer muito mais retorno, como a gente falou antes. O que vai te trazer dinheiro é o próprio negócio. Né? Então, tu vai conseguir rentabilizar muito mais. Então, é ver, e quem não tem essa consciência é justamente isso. Viu o quanto que é difícil, né, tu ter não ter esse controle financeiro, então, cara, já vai te preparando agora, né? Então, tem muitas formas de tu conseguir ajuda, tem muita informação disponível hoje na internet, tem muitos auxílios, por exemplo, um Sebrae,
Sim. tu conseguir uma consultoria. Verdade. Né? Claro que daí vai ser dependendo do nível de consciência, né? Mas busca essas alternativas, né, para ver como ter um controle financeiro, né? Podem nos questionar sempre, a gente trabalha mais para pessoa física dentro da parte de investimentos, mas a gente tem negócios, a gente entende, então busque essa informação e trabalhe muito numa visão de mercado, né? Planejamento nessa hora é muito importante. Né? Se tu não está organizado, então também comece a fazer esse planejamento do teu negócio para tu conseguir te reestruturar, conseguir se manter nesse período aí que vai ser um período mais complicado. Só questão de seguros também, é importante salientar, né? O Doug trouxe. Tem que ficar atento às letras miúdas dos seguros, né? Porque pouquíssimos seguros vão cobrir catástrofes como enchentes, enfim. Então tem que ter muito cuidado. Vou contratar um seguro para minha empresa. Perfeito, mas leia as letras miúdas, porque dificilmente um seguro ele vai cobrir, principalmente nessa parte de enchentes. E aqui na nossa região, se você daqui a pouco está numa região ainda que pode vir a ser afetado, né, tá dentro dessa linha ali de 30, 32, 34 metros, enfim, você tem que ter seguro disso, caso você esteja ali. Então, muito cuidado com isso. Então, mas tu acha interessante, tu recomenda procurar um seguro? Sim, seguro, eu sempre digo seguro é um mal necessário, né? Tá, perfeito. Então é que nem plano de saúde, é um mal necessário, né? Na minha opinião, a gente tem que ter, porque esperamos nunca usar, mas se usar, a gente tá ali bem pagamos para não usar. Exato, exato. Ainda mais tu olhando o teu negócio e vendo o valor agregado dele, né? Sim. Tá, se acontecer alguma coisa, quanto tempo eu vou conseguir retomar isso? Então acaba sendo importante, né? Tanto isso, seguro de vida também, muito importante, também tem uma série de coisas que como o Jonas comentou, é um mal necessário. Às vezes se avalia muito isso, né? Aqui entrando num outro ponto, né? Mas só para poder trazer isso como exemplo. Seguro de plano de saúde. É um valor muito alto e daí tu guarda esse dinheiro e investe que isso vai te trazer muito mais rentabilidade. Tá, mas e a hora que tu precisar? Aquele dinheiro que tu guardou vai ser suficiente? Porque saúde não dá pra brincar e os valores são extremamente altos. Então, é o que a gente faz em tudo, é análise de risco. Tu vai arriscar algo tão importante em relação a isso, olhar só números, né? Então, acho que é só para trazer esse exemplo, né? Porque vai valer para um seguro de uma empresa. Não, mas se eu guardar esse dinheiro aqui, porque às vezes na empresa não vai ser um valor tão baixo também, né? Mas se eu vou gastar todo mês esse valor. Tá, mas e se acontecer alguma coisa? Tu vai conseguir te recuperar se não for esse seguro? Então tem que analisar bem. Tá, perfeito. E vamos lá, né? Quem fala isso, quantos guardam esse valor? Sim, no final das contas não guarda igual. Não guarda igual, então... A maioria das vezes é isso. Perfeito. Vindo então para essa parte agora mais das perguntas aí já, perguntas e respostas, e eu quero trazer algumas dúvidas que os seguidores mandaram também. Mas eu queria fazer uma dúvida minha que surgiu agora em relação enquanto a gente falava da reserva de emergência. Porque a reserva de emergência também, tipo, pelo menos na minha mentalidade, cara, eu tento mexer o mínimo possível. Pra emergência, mas, cara, eu tento resolver primeiro de um outro jeito antes de buscar a reserva de emergência, tá? E isso na pessoa física, né? Agora na pessoa jurídica como empresa, deduzo eu, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, recomendações de vocês, deduzo eu que, se tornou uma situação dessa aí de crise. Daqui a pouco faça mais sentido primeiro buscar essa linha, por exemplo, como essa que tu citou agora, que por conta dos juros, primeiro busca esse recurso, não foi suficiente, ou enfim, preciso mais, alguma coisa. Aí sim, reserva de emergência, tô construindo, tô perguntando pra vocês, tá? Busquei reserva de emergência. E quando eu vou na reserva de emergência, imagino eu que a melhor decisão e a melhor aplicação da reserva de emergência não seja para pagar a dívida, seja para reinvestir na capacidade produtiva. Porque daí, investindo na capacidade produtiva, tu faz a máquina girar de novo. Tá certo esse pensamento? Tem alguma consideração diferente em relação a isso? Perfeito. Não, a questão de pegar o capital com um juro totalmente atrativo, né, extremamente atrativo, sim. Vale mais a pena o cara pegar agora nesse momento no qual veio essa taxa com juros de 4% ao ano. Tem reserva de emergência, deixa ela lá. Porque sempre tem que fazer o contraponto. Beleza, eu vou pegar juro a 4% ao ano. Tá. Mas meu dinheiro que tá lá na reserva de emergência, ele tá rendendo hoje 10% ao ano. Então, vale a pena pegar. Não vou tirar de um rendimento que eu tenho lá para pegar ali. Então, vou pegar sim esse financiamento e vou utilizar esse capital justamente para reerguer minha empresa. A questão das dívidas, aí eu acho que vai muito de cada empresário, de caso a caso. Obviamente que
Se eu tenho a possibilidade de renegociação de dívida com fornecedores, sem precisar mexer na minha reserva de emergência, eu vou fazer essa renegociação. Tá. Eu vou buscar renegociar, vou buscar estender prazo para o próprio capital de giro da empresa pagar. Agora, em último caso, se eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho dinheiro para pagar e o meu fornecedor não me deu outra alternativa, eu também não vou deixar a minha empresa ficar com o nome sujo. Entendi. Aí eu vou retirar esse capital para quitar a dívida. Mas o primeiro passo é sim, vamos tentar estender então esse prazo, como eu fiquei 10, 15 dias aí fechado, que foi o meu caso, foi o caso de todos nós aqui, né? Então, eu não tenho caixa para pagar agora, vamos tentar renegociar. Dificilmente algum fornecedor vai dizer não, paga e deu. Sim. Todos vão tentar renegociar. Então, sim, tenta renegociar primeiro. Não, porque eu tenho dinheiro na reserva de emergência, eu vou tirar para quitar logo. Não, tenta renegociar e faz o seu fluxo de caixa conseguir pagar isso e tenta mexer o menos possível naquela reserva que está lá. Perfeito. Acredito, da minha parte, vou nessa linha também, porque até a questão da dívida, se tu não conseguir renegociar ela pode ficar maior. Então, esse é um problema, né? E aí tu tem que conhecer muito do teu negócio para entender. Eu vou tomar esse risco de aumentar essa dívida para conseguir alavancar mais o negócio. Então, acho que eu tenho um perfil de que tento evitar ao máximo a dívida, né? Porque o negócio, ele tem muitas coisas que interferem em relação a isso, né? Tu não sabe o que pode acontecer ou não. Então, acho que é um caso muito pontual que vai ter que ser avaliado ali, né? Mas tentar fugir de dívida ou algo que vá, com o tempo, crescer mais, né? Tá. Maravilha. Deixa eu agora abrir aqui a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, que foi de um seguidor que mandou, um amigo que mandou, relacionada a investimento pessoa física e pessoa jurídica. Vale mais a pena eu investir pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, quando se fala em imposto pago? Perfeito. Que quando a gente vai investir pela pessoa jurídica, a gente tem várias barreiras. Tá? Então, tem muitos tipos de investimento que a gente não vai ter acesso. Né? Então, eu sempre digo, se você vai investir pela pessoa jurídica, simplifique o máximo. Ou seja, tu vai pegar uma CDB que eu falei há pouco de liquidez diária. Pessoa jurídica é isso. Não complique a pessoa jurídica, não misture essa questão, principalmente de imposto, né? Porque você vai ser muito mais limitado ali. Então, vale mais investir pela pessoa física do que propriamente pela jurídica. Porque pela pessoa física, em vários tipos de investimento, você tem isenção de imposto. Né? Por exemplo, vamos lá para a renda variável agora. Se você vai investir em ações, você tem uma isenção de até R$20 mil por mês. Então, você pode vender até R$20 mil por mês que você não vai pagar nada de imposto de renda. Então, né, a pessoa jurídica já ela fica muito barrada nas classes de ativos. Então, sim, invista pela pessoa física em tipos de investimento que são mais, não vou dizer arriscados, eu não gosto dessa palavra, mas que são diferentes, vamos dizer assim, né? Em diferentes classes de ativo. Na pessoa jurídica, fica ali no beabá mesmo, que é na renda fixa, investimentos extremamente seguros, para não te trazer nenhum tipo de problema depois, em questões até de imposto, tá? Então, a carga que incide, por exemplo, num CDB, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica vai ser a mesma. Tá? Só que na pessoa física tu tem um leque muito maior de opções para investimento e em algumas modalidades tu tem isenções muito maiores. Né? A própria previdência, que é um tipo de investimento, tem que ter um cuidado muito grande com previdência, já vou deixar aqui, não é recomendação, tá? Porque previdência é complicado, mas tu tem sim também a possibilidade de abater depois o imposto de renda. Então na pessoa física tu tem muito mais recurso para se investir, na pessoa jurídica acaba sendo muito mais limitado. O cuidado aí, quando a gente fala isso, é aquele negócio. Agora não se pode tirar tudo da empresa para investir na pessoa física. Então, isso está dentro do controle financeiro. Né? Trabalhar tudo certinho na empresa, na reserva de emergência e tudo mais, para que se mantenha a empresa viva. E é o que eu comentei antes, na visão em relação a esse comparativo. Claro que ele trouxe muito a questão do imposto, mas para mim é o que eu comentei antes, é a análise de risco. Né? Então, eu já tenho um risco grande empreendendo. Sim, então, fazer um investimento, mesmo que ele seja possível ou não, em outras coisas que tem risco associado, eu estou multiplicando o meu risco. Então, então já vou para algo mais tranquilo. E aí, depois, quando eu olho para rentabilidade também, né, eu consigo fazer uma rentabilidade muito maior no meu negócio com esse dinheiro, então invisto no próprio negócio. Né, se tem a possibilidade, se a empresa tem um valor agregado maior, né, e ela tem a ambição de crescer, então investe em ela crescer mais, ampliar mais, e aí sim,
dentro de tu tendo um controle financeiro e tudo mais saudável, quando tu vai para pessoa física é importantíssimo aí investir, que daí, como o Jonas comentou, aí a gente tem um leque muito maior, tem uma estratégia muito maior, tu pode correr mais risco, então, né, porque daí tu já tá num ambiente de menos risco. Então, eu faço esse comparativo quando se pensa em investimento dentro de pessoa física e pessoa jurídica. Legal. A gente falou um pouquinho sobre seguro, mas também teve uma relacionada a isso, né? Quais são os tipos de seguro essenciais e como reivindicar cobertura após um desastre? Tem algum em específico que vocês conheçam, recomendem, ou vocês preferem não falar especificamente sobre... Específico eu não vou recomendar, até porque assim, não é nem só questões de não querer recomendar, mas eu realmente não tenho conhecimento de todos os tipos de seguros que são oferecidos para dizer se aqui é melhor ou pior. Né? Eu tenho da minha empresa, sim, o seguro predial, que daí engloba catástrofe, engloba danos elétricos, enfim. Então não vou indicar um específico, mas hoje tem um leque muito grande, é muito fácil da gente fazer um comparativo entre várias empresas. Né? Sobre reivindicar, que nem eu falei, o complicado é as letras miúdas. Então, é muito difícil a gente, como empresário, a gente tem um tempo limitado, a gente tem um conhecimento da nossa empresa. Então, tu pegar um contrato de uma seguradora, que é de 10, 15 páginas, pegar e ficar lendo tudo ele é muito difícil. Então, eu diria... tem alguém de confiança, um corretor de confiança, que realmente você possa dizer, não, ó, eu confio em ti, eu sei que tu não vai me oferecer nada ruim, porque muitas vezes a gente acaba trocando de seguro por causa de uma mixaria, mas comprando de alguém que nunca viu na vida, ou que não conhece, e as letras miúdas dentro disso. Então, acho que busca alguém de confiança, em primeiro lugar, um corretor de confiança que tu sabe que não vai passar perna, fale para ele, ó, eu preciso disso, disso e disso, e eu conto contigo para te ler as letras miúdas e montar algo que realmente esteja dentro do que eu estou precisando, dentro da minha necessidade. Porque a gente não vai parar para ler um contrato inteiro. Né? É muito difícil. Então não troque muitas vezes, daqui a pouco o seu corretor, enfim, uma pessoa que você confia, conhece, por pouco dinheiro. Né? Eu acho que a confiança vale muito mais nessas horas. Quer comentar alguma coisa sobre esse processo? Não, acredito que é justamente isso. Tem que buscar alguém especializado que tem realmente entende qual é a tua necessidade. Porque às vezes tu pensa assim, seguro cobre tudo. Não, mas qual é a tua necessidade? O que é mais importante para ti nesse momento do seguro aí? Ele vai conseguir trabalhar melhor isso e te oferecer a melhor solução. Tá, bacana. Tinha uma outra relacionada a um plano, como desenvolver um plano de recuperação financeira eficaz. Mas eu acho que esses pontos a gente abordou praticamente todos, né? Avaliar a situação, renegociar, reserva de emergência. Tem alguma coisa que vocês queiram complementar sobre isso, tipo, sobre desenvolver agora um plano de recuperação? Daqui a pouco, o que a gente poderia comentar aqui, né, Thiago? A gente vai ajudar algumas pessoas de forma direta, como mentoria, mesmo estar dentro do negócio, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Tá? Que bacana. Então, claro que nós temos tempo também limitado, a gente não tem como ajudar todo mundo, mas a gente vai reservar aqui um espaço, né, pro teu público. Cara, então, se alguém demais, olha aí, ó. Quem tiver interesse na nossa ajuda, a nossa mentoria, para realmente elaborar um plano daqui a pouco de reestruturação, tanto na PJ quanto na PF, nos busque lá no nosso Instagram mesmo, que a gente vai estar conversando lá e vamos estar auxiliando, para a gente trabalhar como mentores, auxiliando na reconstrução. Aí. Galera, valorizem isso, porque isso eu tenho certeza que tem um custo elevado, né? Um custo justo versus o que vocês entregam, e eles estão disponibilizando essa consultoria para ajudar a empresa. Então, me chama primeiro para eu dar o aval lá e dizer que foi correto mesmo, e busca esse recurso, porque isso pode fazer diferença total, né, na recuperação de empresa agora. Quais tecnologias ou ferramentas aí de gestão financeira podem ajudar nessa recuperação? Tem alguma coisa em específico que vocês recomendem em relação à tecnologia, ferramenta de gestão financeira? Eu por ser da engenharia, gosto muito de dados e números. Perfeito. Né? Então, acho que esse vai ser o principal ponto. No momento que a gente não faz a gestão ou não tem esses dados, tu não tem como controlar. Né? Então, independente do nível de conhecimento ou de recurso financeiro que a pessoa ou a empresa tem, ela precisa ter uma forma de registrar e analisar isso. Né? Então, isso pode ir desde anotar num caderninho que seja, ou uma planilha, que daí depois vai ser um pouquinho mais avançado, ou hoje tem diversos aplicativos. Né? Então, tu ter esse registro, anotar tudo que entra, tudo que sai da tua empresa, conseguir classificar, por exemplo, o que é alimentação, o que é combustível, o que é serviço terceirizado, o que é
plano de internet, o que eu estou gastando em marketing, né? Então, isso vai ser muito importante, porque daí tu começa a ter informações para tu tomar a tua decisão. Estou aqui vendendo. De onde é que vem mais as minhas vendas? Qual o canal que está me trazendo mais retorno? É o digital mesmo? É algo físico? É indicação? Né? Tem muito negócio que às vezes é indicação. Então, eu vou investir em indicação, vou investir em marketing. Como é que tá? Aí tu sabe muito melhor que eu, né? Então, como é que tá minhas conversões ali de marketing e tudo mais? Então, se tu não ter isso registrado, tu não tem como tomar ações, né? Então, quando a gente fala para a empresa, nível pessoa jurídica, a gente tem muitas ferramentas desse controle, de controlar. Né? Então vai desde questões pagas a outros aplicativos que são gratuitos, né? Então acho que isso aí cada um tem que ver vale da sua necessidade, né? O que é mais fácil, o que tu entende melhor, de que forma funciona melhor para cada um, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito, e tanto é que a gente está começando a desenvolver isso dentro do SageHolder também. Bacana. Então só que o que um pouco diferente, a gente viu que a gente precisa trazer essa consciência para pessoa física. Sim. Né? Então, a gente, todo esse know-how aí de ferramentas de controle financeiro e gestão financeira para empresas, a gente quer trazer num nível para a pessoa física também. Então, hoje a gente já tem toda a parte de educação, mas a gente quer trazer isso também para controle financeiro e investimentos. Pô, que massa. Então a gente está começando a construir isso, a gente participou do Gramado Summit justamente com esse intuito. A gente foi lá e começou a validar isso no mercado e viu uma necessidade muito grande também. De que as pessoas têm essa necessidade de tudo isso estar no mesmo lugar. Então isso também é uma dica. No momento que tu começar... Porque acho que é comum de todo mundo. Todo mundo anota primeiro, depois que anota, daqui a um pouco vem um consultor ou algum amigo, ou se tu já tem uma habilidade um pouco maior, tu vai fazer isso no Excel, numa planilha, e depois tu vai aí para softwares, para aplicativos. E aí, quando tu for para isso, sempre buscar o que tiver uma maior forma de integrar todos esses dados. Perfeito. Que tu consiga ver da melhor forma isso tudo junto, né? E aí às vezes vai desde nível financeiro, nível de gestão, nível de gestão de pessoas também. Quanto mais tu conseguir integrar essas ferramentas, melhor, por uma questão de tu conseguir visualizar melhor essas coisas e até também de custo. Claro. Porque daí, senão tu tem uma ferramenta que é para vendas, uma ferramenta que é para financeiro, uma ferramenta que é para emitir nota, uma ferramenta que é para controlar teu estoque. É difícil gerenciar tudo. Né? Exatamente. E aí tu tem que ficar migrando informação de uma para outra. Então, depois que tu começar a avançar nisso, uma dica que eu dou é tente achar algo que tu consiga integrar a maior parte de necessidades que tu tem no negócio num lugar só, por questões de agilidade, tomada de decisão e também de custo, porque vai ser muito mais barato. Legal. Sim, teve mais dúvidas, mas praticamente todas elas a gente foi respondendo ao longo da construção do episódio, então eu não vou bater especificamente nela, mas eu queria aproveitar mais uma que diz em relação a esse momento agora. Eu sei que isso é complicado também, eu sei que vocês não vão recomendar especificamente, mas assim, a dúvida é em relação a se vale a pena investir em empresas que tiveram quedas nesse momento devido à loucura toda, ou não. Esperar passar o turbilhão e depois voltar a analisar a empresa. Como que vocês analisam, tipo, as empresas nesse cenário? Tu diz cenário local. Local mesmo. Local estado, né? Estado. Tá. Tu diz investimento, então, direto. Direto. Bom, perfeito. Eu acho que o primeiro passo que a gente sempre fala em investimentos é ver como é que se vê o setor no qual a empresa está inserida. A perenidade daquele setor. Então, se esse setor é um setor que é essencial ou não é essencial. Né? Qual a possibilidade de ele existir daqui a 10, 15, 20, 25 anos? Né? Então, por exemplo, a gente vai para o setor de alimentação, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, todo mundo vai ter que comer. Sim. Né? O setor de vestuário, daqui a 10, 15, 20 anos, todo mundo vai ter que se vestir, vai ter que comprar roupa. Então, acho que analisar a perenidade do setor, porque nos momentos de crise, a gente vê como é que né, esses setores vão acabar se desenvolvendo. Tá? Outro fator é a gente passa por várias, infelizmente, né, várias catástrofes, daqui a pouco de magnitude um pouco menor aqui no estado. Então, como essas empresas passaram durante esses períodos que se antecederam?
Pô, a gente teve agora uma pandemia, que foi um período complicadíssimo. Como essa empresa se portou durante esse processo? Como é que foi os seus resultados durante esse processo? A gente teve a enchente de setembro, que daqui a pouco a magnitude foi menor, foi mais regional, mas como é que as empresas se portaram diante disso? E aí a gente vê qual é o modo operantes dela em determinados períodos, em períodos de crise. Então, acho que esses são os 2 pontos principais. Vale a pena investir agora? Eu acredito que sim, porque esse é o momento que a gente precisa fazer a roda girar, e esse é o momento, né, a gente sempre fala que os momentos de crises é o momento que surgem as maiores oportunidades. Então, sim, é um momento que vai surgir as maiores oportunidades para quem for atento. Claro que não é tudo que vai sobreviver, infelizmente, não é tudo que vai crescer, não é tudo que vai se multiplicar ao longo do tempo, mas são 2 fatores principais, eu acho, a perenidade do setor ao longo dos anos e como essas empresas passaram por crises passadas, né? Como é que elas se portaram diante disso e o público dela, né? O público dela foi diretamente afetado? Importante. Ou o público dela não foi diretamente afetado? Então, quem é o público? Para quem ela vende? Em que mercado ela se enquadra, né? Eu sempre falo muito que eu gosto muito do mercado de alto luxo, porque o mercado de alto luxo não tem crise. Então, quem é o cliente final dessa empresa? Acho que são os 3 pontos, então, principais a se analisar, mas sim, são esses momentos que surgem as maiores oportunidades. Então, vale a pena investir nesse momento. Eu adicionaria algumas coisas que o Jonas comentou agora por um nível de consciência muito grande que ele tem também sobre o investimento. Só que o que a gente vê se a gente der um passo atrás? As pessoas, elas vão muito sobre isso. E a gente já no começo a gente também já errou, digamos assim, nesse sentido, de olhar, não, a empresa caiu, é uma oportunidade. Sim, só olha o preço. Exatamente, só olha o preço. Então a ação valia R$50, caiu para 20. Imagina, agora eu vou comprar porque ela vai voltar para 50. Então, esse é um cuidado muito grande que tem que ter, que é um erro comum de quem começa a investir, quem não tem conhecimento, quem não tem uma estratégia clara, é porque só olha para o preço e vai naquela noção de que caiu agora e aí depois ela vai se recuperar e por isso que eu vou investir. Aí quando a gente vai para um nível de consciência maior, a gente vai ir para o lado da empresa. Né? Então, avaliar todos esses pontos que o Jonas comentou, quanto tempo que essa empresa está, porque o que acontece? Muito dessas quedas vai ser por uma questão de medo do mercado, de uma apreensão do mercado, né? Então, realmente, passamos por um momento de crise, né? Então, as ações, a bolsa, as empresas caíram, então isso acaba sendo algo que acontece realmente. Mas a empresa, ela perdeu os fundamentos dela, ela deixou de ser uma boa empresa, ela deixou de vender para um bom público? Não, né? Se tu fez uma boa análise, é o momento de quem tem manter a calma, de quem tem também comprar mais, que é o que a gente fala, né? Se tu tá seguro com aquilo, tu vai investir mais, porque sim, é uma boa oportunidade, né? Então, porque vai pegar ali que a gente teve na pandemia, a bolsa caiu 60%. Sim. Né? E ali foi tudo por uma questão também de uma crise, de uma série de fatores. Então teve muita gente que investiu ali em empresas e teve um retorno associado a isso. Só que não é só uma questão, o que a gente sempre comenta, né? Primeiro tem que buscar esse conhecimento para entender bem, de fazer uma boa análise, para ver se aquilo ali é uma oportunidade ou não. Porque pode ter uma outra empresa que realmente, para aquela empresa, esse cenário que a gente se encontra é totalmente desafiador e pode fazer com que impacte muito e ela não consiga voltar. Assim como tem outras empresas que foram só afetadas pelo medo das pessoas em tirar seu dinheiro da Bolsa de Valores, das ações, por exemplo. Então, é muito importante ter esse nível de consciência, porque é isso que vai fazer com que tu encontre boas oportunidades, né? O que sempre se fala, né? O mercado, ele vai tirar dinheiro dos impacientes e passar para os pacientes, né? Do Warren Buffett. Então, é essa calma que a gente tem que ter, que vai estar baseada no conhecimento que a gente tem sobre investimentos. E é importante que o Thiago falou antes também dos empreendedores de entender as margens, né? Então, isso é outra coisa que eu exalto sempre nas análises. Empresas com altas margens, tanto bruta quanto líquida, que é a margem lá final, são empresas com diferenciais competitivos. Boa. São empresas que em períodos de crise elas podem mexer no seu preço, que daqui a pouco não vai afetar tão
fortemente o seu lucro final lá atrás. Então, empresas com margens extremamente espremidas, elas não têm para onde correr. Então, a gente tem muito varejo brasileiro, né, passando por problemas. Por quê? Porque é uma guerra de preços, são margens ali de 0,5%, 1%. Então, em períodos complicados, elas sofrem muito mais. Né? Então, quando a gente pegar empresas com margens altíssimas, é um diferencial competitivo porque elas têm um poder de precificação, tanto em momentos de crise quanto em momentos onde surgem novos concorrentes. Ela também tem um poder de mexer no seu preço sem afetar tão forte a lucratividade. Então também é um ponto que tem que ser chamado muita atenção. Verdade, muito bom. A análise ela é complexa, não adianta, não tem como fugir. Mas eu acho que assim, ainda agora já direcionando aí para nossa parte final, todo o assunto de gestão financeira e de investimentos, ele é muito amplo, é imenso. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, que tem várias frentes para a gente conversar diferente. Esse foi um episódio mais pontual, para a gente trazer medidas aí emergenciais mesmo, né, para quem está nessa situação agora na retomada, como pensar, como gerenciar. Eu acho que fica claro em tudo que a gente conversou aqui a importância de se manter a sanidade, a mentalidade, não tomar nenhuma ação precipitada nem desesperada, porque não adianta, às vezes uma ação desesperada pode comprometer ainda mais o futuro. Então a primeira coisa é analisar bem, né, rever toda a situação, analisar bem a situação da empresa, pessoal, enfim, todos esses cenários, e a partir disso, daqui a pouco procurar parceiros ou empresas ou conteúdos específicos para cada uma dessas áreas, né? E a gente também trouxe de forma mais geral, porque a gente está conversando com nichos, empresas e pessoas diferentes, que é o que vocês estão nos assistindo aí. Mas cada um vai ter as suas particularidades e vai precisar de orientação específica para aquele caso. Então, em cima disso, eu queria saber como quem está nos assistindo, tirando essa parte dessa mentoria que vocês disponibilizaram, estão disponibilizando aí, que vai ter um número limitado, óbvio. Passou esse período, passou isso, alguém quer buscar, seja empresarial ou físico, quer buscar o seja holder para fazer uma mentoria, ou para daqui a pouco montar uma carteira de investimentos. Eu não sei diretamente como que é a atuação de vocês, mas como que faz para procurar vocês? Se vocês puderem brevemente só falar um pouquinho sobre essa metodologia que vocês aplicam daí. Eu volto um pouquinho lá na fala do início que eu comentei, onde investir nos tornou empreendedores melhores. Então, acho que quem empreende é importante isso, tanto para o seu negócio quanto para a sua vida pessoal. Né? Então isso é muito importante. E aí vai ter diversas formas de tu conseguir adquirir isso, né? Então acho que desde um conteúdo que ele é gratuito até níveis mais avançados que vai depender da tua necessidade e do teu conhecimento. Aproveitar para deixar mais uma ação que com certeza vai estar rodando, né, quando sair todo esse conteúdo que a gente gerou aqui hoje, que é do nosso e-book. Legal. Que é para quem está realmente querendo começar a investir, né? Ele é um conteúdo para realmente quem precisa iniciar nos investimentos, já tem uma consciência de que precisa iniciar, e ele é um valor extremamente acessível, e a gente vai reverter todo o lucro também para os afetados aí da enchente. Legal. Então é mais uma ação que a gente está fazendo para poder ajudar o pessoal e também trazer quem já tem essa necessidade, né? Então vai poder começar a entrar no mundo dos investimentos, e aí é dentro de renda variável mesmo, renda fixa, a gente traz um pouco de tudo isso, e em contrapartida vai poder ajudar quem foi afetado, né? Então é até uma ação que a gente está colocando, porque essa da mentoria vai ser algo mais local, para que a gente possa ajudar, tá junto com a pessoa. Então a gente vai conversar com ela, vai fazer mentorias realmente, e essa do e-book a gente consegue colocar uma escala, isso, né? Uma escala maior aí em todo o país. Mas a gente trabalha em todo esse processo. Né? Então, até para quem quer começar a investir, vai ter e-book, vai ter curso. Quem já está mais aprofundado, a gente tem a parte de mentoria, que daí a gente vai auxiliar mais a pessoa realmente a ver quais são os melhores investimentos, ver aquilo que eu comentei, qual é o perfil dela, dentro da parte comportamental, como é que é a melhor forma de ela começar a investir. A gente acompanha por 1 ano também dentro dos investimentos, que daí é mais a parte da mentoria, né? Mas, e dentro do nosso curso a gente também, não é um conteúdo lá que está apenas disponibilizado, a gente tem uma comunidade, a gente tira dúvidas. É importante a gente estar junto com a pessoa, porque a gente trabalha nessa mentalidade de a pessoa ela investir para o longo prazo de uma forma tranquila e segura. Então não é algo imediato. Então a gente precisa estar com essa pessoa por bastante tempo para que ela se sinta segura a estar nos investimentos. E o investimento ele não é algo que vai vir amanhã.
Não existe aquele retorno garantido onde eu ganho mais de 2, 5% ali ao mês. Já começa a ficar estranho. Então, tomem esses alertas. É muito importante fazer isso. E não é investir hoje e ganhei amanhã. Não, isso tá totalmente fora da realidade. Então, por isso que a gente tem produtos para todas essas pessoas que precisam. Porque a gente tem crenças muito fortes aí em relação ao dinheiro, em relação aos investimentos. Então, a gente precisa trabalhar isso muito bem. E isso foi o nosso grande motivador. É mudar essa realidade ali do brasileiro que nem o Jonas comentou, 1% é aposentado, independente financeiramente depois que está aposentado. Isso choca muito. Né? Então, isso é um número extremamente assustador. Sim. E outra coisa que eu penso por outro lado, eu preciso chegar até não digo o fim da vida, né? Mas lá na parte, sei lá, ter que ter 50, 60, 70 anos para aproveitar o tempo do meu trabalho. Eu acho que isso não é uma visão correta. Então, por isso que a gente busca antecipar essa aposentadoria e a gente entende que a gente tem muitas outras coisas que a gente precisa aproveitar ao longo da nossa vida. E o que vai trazer isso é o dinheiro. Né? O dinheiro ele não é o fim lá, mas ele é o meio que vai trazer todos esses nossos objetivos. Então, acho que eu não fui tão rápido assim, mas é porque é algo complexo de trazer e que a gente batalha dia a dia, porque a nossa concorrência, né, com jogos de azar, com outras coisas, ela é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar isso diariamente para mudar essa realidade. Tanto que dentro da nossa comunidade, dentro do nosso curso ali Investindo no Brasil, né, o primeiro módulo é todo destinado à mentalidade. Então, a gente vê o quanto é importante, né? Antes da gente investir, a gente tem que se tornar mentalmente um investidor. Para entender como é que funciona o mercado, as oscilações de mercado, entender como é que vai ser o nosso retorno ao longo do tempo, entender que 2, 3% ao mês não existe no longo prazo, tá? Isso não é factível. Então, tudo isso tem que ser entendido primeiro para depois a gente aprender a investir, né? Então, por isso que dentro ali da nossa comunidade, o módulo é inteiramente sobre mentalidade do investidor. Depois, sim, vai entrar renda fixa, vai entrar renda variável, ações, fundos imobiliários e exterior. Mas a parte mental realmente é o principal para se tornar um investidor. Não é nem o conhecimento sobre investimento, é o mental mesmo. Caramba, sensacional. Pessoal, agradeço demais, de coração mesmo, vocês terem topado vir aí no meio desse turbilhão, né, no meio desse momento aí. Eu sei que vocês também estão voltando às suas atividades aí, as empresas estão nessa função, então agradeço de verdade, de coração, por vocês terem topado o desafio de trazer conteúdo, agregar valor para essa galera, para nossa galera aí. O espaço, a casa é de vocês, o que eu puder contribuir também, quero deixar mais uma vez o convite para vocês conferirem o conteúdo do Seja um Holder. Vocês têm um podcast lá também, esse mês ainda não teve episódio, né? Não, vai sair esse mês. Mas vai sair também com função toda. O meu também vai demorar um pouquinho para sair ainda, vai sair já no mês seguinte, mas por conta de tudo isso. Então não deixe de conferir o conteúdo, eu acompanho, eu tô acompanhando lá todos os conteúdos de vocês, eu acho que tem muito valor, e é o que a gente falou, o dinheiro ele é a base de tudo isso que a gente vive, né? Então não é o fim, é o meio para realizações, para aumentar a empresa, para contratar mais pessoas, para ter uma condição de vida melhor. O dinheiro é a base de tudo isso hoje, então vocês ensinam a pessoa a gerenciar o dinheiro de uma maneira melhor. Então eu quero deixar o apelo aí pra minha galera conhecer e conferir o conteúdo do Seja um Holder. Isso, eu agradeço o convite, então mais uma vez estar aqui, é uma honra pra gente poder participar e poder trazer conhecimento, e esperamos que a gente tenha ajudado aí as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão assistindo o podcast, e no que precisar, obviamente, Seja um Holder está à disposição, o Jonas, o Thiago, só entrar em contato com a gente está aqui para ajudar, né, e para transformar a vida financeira das pessoas. Então é o nosso intuito, é a nossa missão, e a gente está disposto aí no que precisar. Maravilha. Agradeço também, Doug, aí o convite, é sempre bom a gente poder conversar sobre isso, como a gente vem falando, isso treina a nossa mente, quando a gente também começa a conversar, ajudar outras pessoas, isso é muito importante. A gente está sempre à disposição nos nossos canais digitais, lá no @Seja um Holder. Deixar aqui a dica, a gente sempre coloca a caixa de pergunta, né? Então, final de semana, que é o momento que a gente tem mais tempo também, a gente coloca lá, mas isso não impede das pessoas nos chamarem ali no direct, qualquer dúvida sobre empresa, sobre negócio, né? E a gente também tem algumas vivências aí que a gente pode compartilhar, não necessariamente às vezes só ali sobre investimento, que a gente fala mais para pessoa física, mas o que a gente puder ajudar aí pelas empresas, enfim, acho que é muito importante a gente trocar essa ideia. Então a gente sempre vai estar lá nos nossos canais aí distribuindo esse conteúdo e aberto a conversar. Pô, que massa, que massa. Muito obrigado mesmo. Obrigado à audiência de vocês, quem ficou com a gente nesse episódio. Eu também espero de coração que tenha servido muito esse conteúdo para vocês. Daqui a pouco vocês
que estão nos assistindo, de repente, estão tranquilos, não foram tão afetados, mas não deixem de caminhar esse conteúdo para outras pessoas e de mandar os comentários, o feedback de vocês, porque como a gente mede aí, a gente sabe se está fazendo sentido ou não. Então, muito obrigado pela audiência de vocês em mais um episódio e a gente se vê no próximo Dogcast.